Olha, eu vou te falar, viu, cara? Acabei de descobrir mais uma das suas qualidades. Qual é? Pontualidade? Você é britânico, cara. Você é britânico. Ah, mas aí, essa é uma herança do meu pai, cara. Eu não consigo chegar. Sabe por quê? Eu já sou ansioso por natureza. Se eu me complico com o horário, eu fico mais ansioso ainda. Então, eu prefiro que esse aí, pelo menos, eu controle. Não, cara, eu acho que você está certíssimo, porque na verdade, você sabe que assim, eu hoje sou um cara bastante pontual também, mas eu tive que conquistar isso com muito esforço, porque eu tinha sabe, uma coisa de você ficar, falta 15 minutos é muito tempo, aí você fica pensando em mais 5 coisas que você pode fazer antes daquilo. E aí quando você vê, você acaba se atrasando. Então eu tinha essa coisa. Mas hoje eu já não tenho mais, mas olha, esse é o 17º Bora Almoçar. Que legal. O Márcio Raif aqui está chegando aqui para nos assistir. Aliás, eu acho que a gente vai ter uma boa notícia, hein? Ô, Márcio, vai. Dessa vez, para não fazer surpresa, você vai dar uma boa notícia para a gente e já conta. Conta para a gente, você vai dar? Fala sim, sim ou não? Porque eu já conto para o André aqui, ele já vai ficar feliz já de cara. Não, ele não vai ficar feliz depois do Bora Almoçar. Mas enfim, vamos ver se o Márcio responde aqui. Enquanto isso, eu vou te contando isso. Esse é o 17º Bora Almoçar. E sempre funcionou legal, mas eu sempre tive que esperar um pouquinho. Eu sempre entro assim, entre 5 para meio-dia, 3 para meio-dia, e aí eu começo a receber as pessoas e falo, ó, vamos esperar aqui, daqui a pouco tá chegando o nosso convidado, mas sempre atrasa um pouquinho. Você não, cara. Quando eu entrei, o primeiro era você. Eu falei, nossa, o cara... Demorou, mas eu consegui. Que bom, que bom. Olha, e você não é um cara pouco. Não, Diga lá, desculpa. Porque assim, eu vou até falar um pouquinho do meu modelo de negócio, o que eu faço. Para mim tem que ser. Eu vou te perguntar muito. Eu sei que você é ansioso, eu não sei se você já quer contar tudo. Aí eu até assim, dispensa o entrevistador, que você vai contar tudo. Não, mas vamos em frente, vamos esperar o povo chegar aqui. Mas eu vou contar um pouquinho, porque assim, eu tenho que ter uma disciplina muito forte com o horário, cara, porque senão, assim, eu estou envolvido em muita coisa, muito projeto ao mesmo tempo, então você tem que saber exatamente canalizar, além do horário, a energia para cada projeto. Então, por isso que é meio uma disciplina meio espartana. Bastante, cara, e eu sei como é que é isso, porque eu não sei se eu me considero, chego a me considerar um serial entrepreneur que nem você, mas se eu não for, eu sou quase, viu, cara, porque eu também sou bastante empreendedor. Eu vou contar rapidinho aqui. A maioria já me conhece, porque, né, estou na minha casa aqui, embora hoje é muito possível que a gente tenha uma quantidade grande de pessoas novas no Bora Almoçar, porque, assim, a gente sempre tem a surpresa das pessoas que são, assim, fãs, ou amigos, ou admiradores e tal, de quem está sendo entrevistado. E você é um cara... eu acho que mais até do que eu, você é um cara muito relacionado, né? O mercado inteiro te conhece. Então eu acho que vai ter muita gente aqui que vem vem pelo seu nome também, com certeza. Que legal. Primeiro é um prazer estar aqui, cara. Eu estou acompanhando, eu acompanho vários almoços com você. Almoçando. Que bom, que bom. E é bem legal, cara. Eu acho que assim, esse tipo de troca, né, de informação, de conhecimento, é muito interessante, cara, assim, né? E uma coisa, eu tô até, por exemplo, eu tenho um projeto que eu criei agora há pouco tempo, eu estava até falando agora há pouco tempo com uma amiga, e eu falei, cara, o que falta, na minha opinião, é um pouco de troca entre setores. Assim, sim, troca sim, transversalidade, né, amigo? Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um podcast que eu criei, que chama Future Hacker, que eu vou contar rapidamente para você depois. Mas o que a gente está fazendo? Não, rapidamente não, você vai falar muito do Future Hacker, porque é uma das coisas que eu mais estou curioso aqui. Aliás, tem muita coisa para contar de você. Mas vamos lá, desculpa, te interrompi. Não, então assim, a gente criou um grupo com os entrevistados. Porque é um grupo fechado, né? Assim, dos entrevistados. E assim, ali eu tenho nutricionista, eu tenho médico, eu tenho cara de tecnologia, eu tenho assim, gente com comportamento humano. E eu acho que isso aqui é uma coisa que falta, é um pouco de troca entre os setores, multidisciplinar. Normalmente, o conhecimento fica nichado, né? Então, por exemplo, o mercado de advogado fala com advogados, o mercado dos médicos fala com médicos. Agora, uma troca entre setores, eu acho isso tão rico e é uma coisa que eu estou querendo promover, entendeu? Porque, assim, eu pegar uma pessoa mesmo de comportamento humano e jogar com um cara de tecnologia e de inovação. E aí, o que sai disso daí? Pô,
quais são os aspectos éticos da inovação? Vale tudo ou não vale tudo? Então, quer dizer, é muito interessante que você começa a criar um layer em cima e você começa a provocar essa troca, esse intercâmbio de conhecimento entre setores, né? Diferentes, né? Isso, multidisciplinar, interdisciplinar. Olha, André, eu brinquei ontem com você, né, e falei, puxa vida, você vai quebrar tudo lá amanhã, né? Isso porque eu já te conheço faz um bom tempo e eu sei que você é cara de quebrar tudo mesmo. Então, ó, quem tá chegando agora, gente, preparem-se que esse aqui vai ser um super bora almoçar, né? Hoje a gente tem um banquete aqui que vai ser servido. E eu até chamei no post de divulgação de sopa cibernética, porque esse é um cara antenadíssimo, super ligado em tecnologia, em marketing, em comunicação, enfim, um profissional dessa área, um profissional, como eu comentei aqui, bastante conhecido e que passou por lugares muito interessantes e está sempre criando coisa nova. Então, enfim, vamos já começar, porque a gente tem muita coisa para conversar. A gente já está chegando no primeiros 5 minutos aqui do Bora Almoçar e não temos tempo a perder. Quem chegar depois vai ter que ver gravado, porque a gente tem muita coisa para conversar. Olha só, eu vou primeiro eu vou te apresentando ao longo, tá, do programa, para a gente não ficar uma coisa chata, é muito dinâmica, um bate-papo solto, como você tem acompanhado. Aliás, você muito me honra aí a sua audiência, realmente eu vi que você participou algumas vezes e tal. Primeiro pela qualidade da audiência, isso sem puxação de saco, você me conhece, enfim, a gente, né? Você é um cara que eu respeito, e depois porque eu sei que você também é um cara que corre muito. Ontem mesmo, por exemplo, você estava participando de uma live da Trampus, né? E eu te peguei ali, foi ali que eu comentei, amanhã a gente vai lá, você quebra tudo e tal. E a gente conversou rapidamente ali e tal. Você está toda hora fazendo coisa, né? É assim, vertiginoso, é impressionante. A gente vai falar sobre isso agora. Mas deixa eu começar um pouco com o teu passado. Tá bom, mais ou menos antes de eu te conhecer e no momento que eu te conheci. O André, ele tem para quem não conhece, gente, todos muito bem-vindos. José, Pasqualini, muito bom te encontrar de novo aqui, amigo. Que bom, você está sempre aqui me honrando com a sua presença também, o Paulo Franco. O André é um cara que assim, tem uma carreira no mundo corporativo bastante destacada. Ele abriu na área de marketing, de ad sales, ele foi valor. Depois ele começou a entrar na onda da internet, ele é um dos caras que estava surfando essa onda da internet desde o começo, é um dos pioneiros aí no Brasil. Então ele entrou no Gizmodo, Bolsa de Mulher, ele teve uma atuação bastante marcante lá, era interessante, porque é um site voltado, né, a esse nicho, né, a esse mercado feminino, né, que é um mercado que a gente sabe hoje assim, do potencial imenso que tem, não para de crescer iniciativas voltadas a esse público. E aí, assim, foi o momento que a gente se conheceu. Eu era diretor de novos negócios da Santa Clara, né, e junto com o CEO da Santa Clara, Ulisses Zamboni, meu chefe e tal, enfim, publicitário aí muito respeitado também, a gente marcou uma reunião de apresentação lá no IG. E o André era o CEO do IG. Só lembrando aqui que o IG, depois de ter estourado de sucesso com uma agência, que não sei se vocês já ouviram falar, uma tal de DM9 e tal, o Nizam Guanais largou o mercado publicitário, deixou com os sócios dele, a agência, e ele falou, era exatamente no momento do boom da internet, e ele falou, cara, isso aqui vai revolucionar o mundo. E o Nizam é um visionário, né? O Nizam é um cara muito capaz, um cara, enfim, que eu admiro demais, né, no mercado. Eu vou até fazer uma pequena ressalva aqui. Eu já ouvi críticas outros dias de alguns amigos que não gostam do Nizam por isso, por aquilo, pela postura dele. Ele era um chefe meio tirano, sei lá, tem um monte de coisa que você fala do Nizam. Eu separo uma coisa da outra. Eu nunca trabalhei com o Nizam diretamente, já ouvi todas as histórias boas e ruins dele, mas eu prefiro focar, cara, no brilhantismo dele. O Nizam é um cara brilhante, né? Um super empreendedor também, como eu tento ser e como o André é também. E aí o Nizam montou o IG. Porra, internet grátis? E como que você vai ganhar dinheiro, Nizam? Você tá louco? Como é que você cria um negócio que você dá de graça para as pessoas? Lembre-se que aquele momento, o momento de boom da internet, o grande lance da internet é o e-mail. Então o cara deu um e-mail grátis. Pra você ter uma ideia, a minha esposa, até hoje o e-mail dela é IG. Né? Muita gente, desde aquela época, né? Entrou já no IG,
O UOL era um outro que era muito procurado, mas era pago, enfim, o AOL veio depois, enfim, precursor. E aí o Nizam, depois que ele resolveu voltar para o mercado publicitário, ele vendeu o IG para um grupo português. E aí esse novo CEO, em português, aliás, o novo CEO, não, o novo dono do IG, contratou o André Chaves para ser o CEO do IG aqui no Brasil. E aí você teve uma passagem interessante lá, né, André? Até eu gostaria de começar esse bate-papo você contando um pouco disso, né? Quem é vivido profissionalmente, você é um cara que já tem uma carreira de 30 anos de mercado, enfim, e é um cara ativo, né? Um cara que não fica parado, tem muita história para contar e nem todas são positivas, né? Tem sucessos, tem coisas que não deram certo, tem dificuldades, tem tudo isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua passagem do IG, só acrescentando que depois do IG, na carreira do mundo corporativo, o André também foi Flag, que é uma rede de agências aí super moderna, né? Na hora que criou a Cubo e etc e tal, a Flag CX, e no Infoglobo. Ele foi também um diretor top lá na área de Growth Hacking, eu acho, né? Exato. Já era, eu acho que Chief Growth Officer lá do Infoglobo. Enfim, depois a gente entra na fase empreendedora do André, que eu vou deixar para um momento um pouquinho mais para frente da nossa conversa. Então, conta aí, você está com o microfone, conta um pouco do IG, conta um pouco dessa tua experiência no mundo corporativo como um todo. Por favor, André. Legal. Álvaro, novamente, cara, só para agradecer novamente aí a oportunidade de falar contigo. E o respeito também que eu tenho também pela tua trajetória, é legal porque é uma troca mútua aí de respeito e de admiração. Eu comecei lá na Abril, lá atrás, né? Então fiquei durante 10 anos, 9 anos e meio na Editora Abril, numa época bem interessante dela, uma época que ela estava crescendo. Só que aí eu nos últimos 2 anos eu fui para Abril.com, né? Que era uma parte cuidava das marcas da Abril na internet, né? E ali era muito interessante, porque a gente fazia projetos assim muito inovadores para a época que até hoje seriam válidos, assim, tipo licenciamento de conteúdos para DKSEG no Japão. Conteúdo da Exame para intranet de empresa. Então, quer dizer, tem projetos que até hoje eles seriam totalmente viáveis, assim. Só que o problema é que a gente era uma incubadora de malucos ali de negócio, só que a empresa não entendia muito os nossos projetos, né? A empresa era muito analógica, né? Então, eles não deixavam a gente voar e viajar, mas a gente não tinha a atenção que, teoricamente, ela deveria ter naquele momento. Que, inclusive, se tivesse aquela atenção nessa área há 20 anos atrás, talvez a Abril tivesse passado por outros momentos nos últimos anos. Véio. Porque a gente tinha, por você ter uma ideia, a gente tinha usina do som, que era 1 milhão de rádios customizadas que a gente tinha na época. A gente nasceu 4 anos antes do Spotify. A gente tinha o nosso grupo, que era uma plataforma de relacionamento, que nasceu 2 anos antes do Orkut. Então, quer dizer, diversos projetos que a gente, na verdade, foi inovador na época, mas a empresa ela tinha um pouco do imediatismo e ela não conseguiu segurar esses projetos. Então, e aí o mais louco é quando você vê várias empresas entrando nesse ramo e prosperando e virando empresas, né? Do tamanho do Spotify. Só uma pequena parte aqui, André. Na semana passada eu participei de uma live com o Washington Oliveto. Muito legal, cara. Um pessoal só feras do mercado da publicidade, da criação principalmente, que trabalharam na W Brasil, na WGGK, ou na DPZ, junto com o Washington e tal, organizaram isso, direto de Londres. E o Washington fez exatamente esse comentário que você fez, né, que tem grandes editoras inglesas que até hoje estão bombando, porque souberam se reinventar. A Abril patinou, tentou até, mas não conseguiu, né, cara? Exatamente. Porque, assim, ela faz mudança de management, né? Então, por exemplo, no momento que a gente estava, nos momentos mais fortes ali, né? Abril.com fazendo projetos maravilhosos de cross-media, era muito interessante. Aí mudou, assim, o nosso CEO, o head da operação foi para outra área, a gente caiu na parte corporativa. E aí, assim, é muito management, quer dizer, a gente tinha muita coisa na mão, só que o top management não estava totalmente inserido e entendia os projetos que a gente fazia, entendeu? E não só entender os projetos, entender até onde que a gente poderia chegar com aquilo. Então, isso fez com que, naquele momento, eu também falar, cara, talvez a empresa não esteja no meu momento. Aí eu saí de lá, dei uma consultoria para algumas empresas. Daí eu fui para o Valor Econômico, fiquei lá, que eu falo que eu peguei o céu e o inferno lá, porque eu peguei a explosão do mercado de capitais,
e ao mesmo tempo o setembro de 2008, que foi a quebra do Lehman Brothers, que é aquilo também. E aí, eu depois de lá, falei, putz, eu quero voltar um pouco para os projetos que eu fazia na Abril, na época, de inovação. Tudo aí eu trouxe, junto com o Adriano Silva, o Gizmodo. O maior blog de tecnologia do mundo aí, né? Foi muito interessante, que era um projeto que, assim, só para ter uma ideia, eu estou falando isso de uns 13 anos atrás. 70% do público tinha adblock, ou seja, não consumia mídia. Era um formato blog, onde o pessoal tinha uma algeriza a publicidade, o público, né? O público é muito geek, né? Então eles tinham algeriza a publicidade. Então a gente teve que achar os modelos de negócio possíveis ali para viabilizar esse projeto, e a gente criou os primeiros projetos de publicidade nativa, né? De native advertising, né? E que foi muito legal, cara, porque a gente começou a fazer isso para o mercado inteiro. Então, porque quando você tinha uma atualização muito grande do site, você não tinha nenhum assunto que a gente entrava verticalmente. Então a gente falou, por que não a gente pega esse slot e faz para uma marca fazer? E aí a gente criou para HP, para Pepsi, para um monte de empresa. Então, quer dizer, ou seja, HP, vamos fazer um conteúdo sobre arte digital, stop motion, animação? E aí a gente criou esse conteúdo. Na Pepsi, vamos criar o Trend House Pepsi. Tudo que vai bombar na web vai bombar antes aqui no Trend House. Então, a gente, como tinha um engajamento muito forte, a gente falou o seguinte, e era uma atualização frenética de atualização, então falou, então talvez a marca seja a empresa que a gente vai fazer essa verticalização de conteúdo. E aí foi quando a gente começou a fazer outros projetos, e foi muito bem. Aí eu vendi essa empresa para um family office e fui para o Bolsa de Mulher, onde eu fui fazer uma tentativa de uma fusão com uma outra empresa do grupo. A fusão não aconteceu no final da due diligence, e aí eu fiz o turnaround e vendi para uma empresa americana que chama VIX Group, né, que era antigo Batanga e agora é VIX. Depois eu fui para o IG, né? Então, assim, eu estava meio empolgado, meio, né, na adrenalina, né, de fazer operação, turnaround e vender, que eu tinha feito isso já com o Gizmodo, com o Bolsa de Mulher, daí eu fui para o IG. E no IG, cara, eu senti que o negócio era um pouco mais embaixo, assim. Era uma estrutura grande, e assim, estava num momento bem complicado da empresa. E aí, assim, a gente começou a fazer um trabalho muito forte, assim, pesado, assim, tipo, 90% do meu tempo era administrar cash flow da empresa e 10% do estratégico, entendeu? Então eu tinha que me virar ali nos 30 para tentar chegar. Mas foi um período bem legal, cara. Eu consegui, sabe, trouxe gente muito boa, Luciana Schwartz, que ela nunca tinha trabalhado com digital. E aí eu falei assim, eu tinha sido minha chefe na DPZ lá atrás. E eu falei, Lu, eu não quero o seu conhecimento online, eu quero teu hardware. Deixa aqui, eu ponho o software, mas o hardware eu sei que eu posso confiar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a Luciana é uma craque de mercado, uma super querida de mercado. E hoje tá bombando agora. Bombando, tá agora na VML, quer dizer, fazendo trabalhos maravilhosos. E hoje ela é efetivamente uma profissional completa, que tem todo o conhecimento, skills do offline, as habilidades do novo mercado do online. Então, quer dizer, ela virou uma profissional completa. E aí... Tira o meu chapéu para o Lu também. Aliás, que bom que você fez essa correção, que eu falei, estávamos na reunião, eu, você e o Uli, e eu esqueci, a Luciana também faltava, era a quarta pessoa na reunião. A gente teve outras reuniões depois e tal, mas na primeira vez que a gente foi lá, e talvez tivesse mais alguém da Santa Clara também, que eu não me lembro. Quer ver uma passagem que eu acho interessante, até para te dar um molho aqui para a gente conversar também? Claro. Eu lembro que você nos recebeu na sua sala, né? E aí você estava lá com o computador aberto, depois que a gente tratou do assunto da reunião, já tinha esgotado, a gente fez a apresentação da agência, soube dos seus projetos, como é que estavam lá, tal, não sei o quê. Ficou aquele momento do papo mais solto. E aí você começou a falar das grandes novidades que estavam surgindo na internet, como assim esse mundo era vasto, era infinito, como era um absurdo. E aí você começou a falar de uma coisa que eu confesso que até aquele dia eu nunca tinha ouvido falar. Você foi o cara que me apresentou uma tal de Deep Web. Você mostrou no seu computador. Aí você falou, as pessoas ficaram meio assim se olhando, eu acho que um tinha ouvido falar, mas o outro não sabia, eu também não. Aí você, vem cá. Aí você abriu no seu computador e mostrou. Quer dizer, aquela internet profunda, onde rola tráfico de órgãos, de gente, prostituição, armas, drogas, tudo. Uma coisa absurda. Acontecendo embaixo, né, do controle. Ou seja, uma coisa totalmente
fora do controle da internet, É né? um mundo, é um submundo, né? Submundo. Então, assim, tem muita coisa, né, cara? E assim, foi até, acho que no ano passado, que um cara que era um cara jovem, meu, de 23 anos ali, que tinha uma página, meu, o cara tem prisão perpétua, pra você ter uma ideia. Assim, o cara fazia tráfego de não sei do que, tanta coisa, pegaram o cara, meu, dá pena, um moleque jovem, assim, você vê, um moleque em prisão perpétua. Então, não sei que estado americano foi lá. Mas então, voltando. Então, por exemplo, a Lu, ela é uma... Assim, a Lu, não só a Lu, mas, por exemplo, a Karina Santos também, que hoje estava fazendo um trabalho forte no Google. Então, assim, a gente pegou um time muito forte ali. E aí, a gente... Era, óbvio, um período já meio difícil para os portais. Os portais estavam perdendo um pouco a relevância. E perdendo para quem? Para o Google. Porque eu estou falando no momento do começo da internet, lá do começo dos portais, onde a gente era, teoricamente, a porta de entrada para vários conteúdos, né? Conteúdo de economia, conteúdo feminino, etc. Mas a partir do momento que você tem um acesso a uma ferramenta que te vai para onde você quiser, para o vertical que você quiser, então, naquele momento, os portais estavam sofrendo por causa disso, né? Sofrem, acho que até hoje, né? De você, assim, como os verticais estão fortalecidos e uma máquina de busca possante, então, para que eu preciso entrar num lugar que vai, teoricamente, me mostrar um pouco de cada? Eu vou exatamente para um vertical que me interessa, entendeu? Então, eu já insistiu, aí eu fiquei lá, e aí tive a proposta super tentadora de ir para Flag, lá com o Cubo, né, que é do Martini, que foi para tocar uma empresa nova que eles estavam criando lá. Fiquei durante 3 meses nessa empresa. Depois eu virei um Chief Growth, que era para cuidar das 15 empresas que faziam parte do portfólio lá, né? Foi bem legal, cara. Eu aprendi pra caramba. Foi muito engraçado que eu era o único... Todo mundo ali tinha tatuagem na testa, cabelo cortado na metade, etc. Eu de polo era o bicho estranho. Eu parecia de uma polinho ali, cara. O que é esse cara? Olha, talvez uma única exceção. Você foi contemporâneo lá do Bob também, não? Foi. O Bob que me levou para lá. Então o Bob também era o outro mais comportadinho, né? Era o outro tiozinho da turma, né? Isso, o Bob era do pullover e o meu era da camisa polo. E foi engraçado, cara. E assim, ali eu tava num laboratório da geração Y ali. Eu tava no meio da geração... Eu tava como se fosse um lab, né? E é muito interessante, cara, assim, eu lembro que eu cheguei para um rapaz lá, falei, cara, a gente tá pensando em te promover, né, para uma posição como essa. O cara, não me interessa. Eu falei, por que não te interessa? Não, vou fazer um trabalho voluntário na Amazônia e vou ficar lá 2 anos. Muito louco, cara. Daí eu falei, caramba. Daí eu comecei a entender que era uma geração que pensava um pouco diferente, né, cara? Assim, né? Aquele plano de carreira. O cara tá preocupado com o plano de carreira, preocupado com o propósito do projeto. Então, assim, se ele encontrou um propósito mais claro, melhor para ele decidiu ir para lá, entendeu? Então foi muito interessante. Foi um laboratório que eu tive ali. Mas aí eu estava com um contato muito forte com o CEO da Infoglobo na época, né? Que é o Marcelo Moraes, que hoje ele está na Gazeta lá de Vitória. Ele falou, André, preciso de um cara aqui meio growth para a gente revisitar, fazer tudo aqui de novo dentro da Infoglobo. E foi quando eu comecei a ir para lá. Daí eu comecei a estruturar a área de estúdio, o Infoglobo Studio, né? Que hoje virou o G-Lab. De publicidade nativa, a parte de programática, a agência do Globo. Aí a gente foi criando, foi muito legal, foi uma experiência muito legal, cara. Mas aí, cara, passando tanto tempo, cara, no mercado, quando eu estava no Gizmodo, a gente estava incubado dentro de uma empresa de headhunting, que era do Simon Franco. E a gente ficava lá, porque um dos sócios era o Maurício Franco, que era o filho do Simon Franco, e a gente ficou lá. E, cara, eu fiquei durante 2 anos entendendo, assim, principalmente a parte de hunting, na parte de coach, etc. Né? Daí foi muito interessante, né, cara? Porque, assim, eu meio que não pedi para estar lá, né? Foi uma oportunidade ali, né? E ali foi legal porque eu comecei a ter muito contato com o Simon Franco, que é um craque, né, de hunting, etc. E aí ele foi me treinando, e eu comecei automaticamente a fazer algum aconselhamento para uma pessoa aqui, para outra, e fui começando, né? Muito menos com teoria, metodologia, muito mais, assim, de experiências, né? De mercado, etc. Por que eu tô contando essa história, cara? Porque, assim, no final da Infoglobo, cara, eu decidi escrever um livro com mais dois autores sobre carreira. Sobre ressignificação e propósito de vida, sabe, assim, né? Que chamava Restart. Exatamente. Foi um projeto... Eu lembro perfeitamente. Cara, para mim foi marcante, assim, em vários aspectos. Um aspecto que aquilo praticamente meio que não é que encerrou um ciclo, não é isso, mas é que
é quase um momento, assim, um pit stop, né? Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Tô fazendo uma coisa que eu gosto, que eu não gosto, quer dizer... E aí eu comecei a fazer um trabalho muito forte, reflexivo com esse livro, né? Junto com mais 2 autores. Porque quando a gente conversava com as pessoas, a gente percebia, com várias pessoas do mercado publicitário e outros mercados, a gente percebia que assim, existia um tema transversal para todas essas pessoas que falavam, que chamava vitimização, cara. Todas as pessoas que iam procurar algum tipo de aconselhamento, normalmente elas se colocavam como vítima. Cara, eu sou um azarado, todo mundo é promovido, eu não sou. Então, assim, a pessoa normalmente ela tende a terceirizar a culpa e responsabilidade. Então a gente falou, pô, por que a gente não pega um livro, cara, e faz um trabalho forte sobre isso? Um trabalho, assim, de você fazer uma autorreflexão, um autoconhecimento profundo, que não existe atalho, não existe caminho de sucesso, cara. É um atalho que está aqui dentro, que você vai ter que achar e ressignificar a tua vida, né? Assim, né? E aí, foi muito legal, cara. Puta, um livro que até hoje a gente fez agora um programa de AD, então, assim, até hoje está vivo. E ainda mais do que nunca, né? A gente fez há 3 anos atrás, 4 anos atrás, mas hoje estaria mais atual do que nunca, né? As pessoas... Que essa pandemia aí fez que muitas pessoas se repensassem, né? Pô, o que eu quero, o que eu quero para minha vida, etc, né? Sim, sim. Olha, a gente vai, eu vou querer depois voltar no Restart Me Up, até por causa do projeto de EAD, as outras coisas que você tá desenvolvendo agora como derivação, né, desse livro que você lançou 3 anos atrás. Legal. Mas eu queria comentar uma coisinha, que é o seguinte, que tem um pouco a ver com aquele comentário que eu fiz sobre a Deep Web, né? Que você me apresentou naquela reunião do IG lá. Eu tinha recebido a recomendação de várias pessoas para ver um documentário que estreou recentemente no Netflix. E aí, a última pessoa que me recomendou foi um tal de Yuval Harari. Não sei se você conhece, é um cara aí, um carinha lá de Israel e tal, um pensador aí, que parece que escreve mais ou menos bem, né? Eu inclusive, já tive a oportunidade de ler os livros dele. Então, o Yuval Harari é uma cabeça, né? Já veio aqui no Roda Viva, no Brasil, roda o mundo dando palestra. E ele recomendou também, na página dele que eu sigo. Ele falou, vejam esse filme, The Social Dilemma. Você já viu? Já teve a oportunidade de ver, André? Boa dica, não vi ainda. Ó, então já fica essa dica aí, muito legal. Vi ontem à noite, até pensando em comentar um pouco sobre ele hoje aqui. Aliás, vou comentar 2 coisas rapidinho, que assim que já dá o combustível, você vai saber do que se trata. Ninguém fica colocando a internet, a web como um todo, as redes sociais tal, como vilã da história. Não é isso. Não é esse o objetivo. Então, assim, ela trouxe muitas coisas legais para o mundo, fantásticas para o mundo. As redes sociais aproximaram famílias distantes. O Júnior aqui já assistiu também, ótimo documentário, né, Júnior? Sem dúvida nenhuma. Olha quem chegou para conversar aqui com a gente também, André, o Ralph Petkov, cara. Você conhece ele? Sei, eu conheço. Foi sócio lá. Sim. Foi sócio. Conhece, né? Sim. Puta, um cara que está fazendo um evento fantástico agora, que acontece todo ano lá em Santa Rita do Sapucaí, que ele faz um evento disruptivo total lá também, um cara quente do mercado também. Legal. Pô, muito legal, Ralf, ter você aqui com a gente, cara. Fica aí até o fim, faça perguntas também, porque o André é um cara muito bom de papo, muito bom de conteúdo também. Bom, 2 frases que eu marquei vendo o vídeo ontem. Uma, e a Sofera, cara assim que foi CEO do Twitter, CEO do Facebook, CMO do Instagram, só a gente develop senior não sei o que do Google, só cara fera falando dos problemas também que existem com a internet, né? Um cara levanta uma frase aqui que ele fala o seguinte, ó: eu não sei dizer se a gente está na era da informação ou se agora a gente já entrou na era da desinformação. Olha que interessante essa provocação e essa reflexão, né? Outro também nessa linha chega e fala o seguinte: pensa bem, né? As redes sociais, né? E aí eu lembrei do IG também, quando surgiu com o Nizanguanais. Tá? Tudo bem, é gratuito, né? Mas if you are not paying for the product, then you are the product. Uma outra provocação muito interessante, né, cara? Então, assim, como é que você vê isso? Você que é um cara também especialista na área de growth hacking,
né? E assim, o crescimento na internet, às vezes ele pode esbarrar, não que sempre esbarre, mas se você não prestar atenção, não tiver cuidado, mesmo sem querer, como muitos feras eu vi falando ontem nesse documentário, ele pode esbarrar em questões delicadas do ponto de vista ético, né? Porque crescer a qualquer custo, né? Crescer tornando as pessoas totalmente addicted, né, ao teu produto, à tua rede social, né, que é o que acontece também, né. Então, assim, internet é isso, é uma coisa, é o mundo inteiro, né, só que de forma virtual. Ou seja, tem coisa muito boa, mas tem coisas muito polêmicas também, que a gente precisa estar atento, né. Como é que você vê isso tudo, André? Eu tenho uma visão meio polêmica em relação a isso, assim. Ótimo. E polêmica quer dizer o seguinte: eu vivi minha vida inteira em grupos de comunicação onde os jornalistas subestimavam muito a inteligência do outro lado. Ah, mas será que a pessoa vai entender esse projeto? Ah, será que... Cara, é um paternalismo jornalístico muito grande, que eu percebi isso a minha vida inteira. Então, eu acho, cara, que assim, eu gosto de, primeiro, nunca subestimar a inteligência do outro lado. Então, eu acho assim, acho que a pessoa tem que ter o senso crítico mesmo, de olhar para aquilo lá, ver se é um conteúdo que vale a pena, vou investigar, não vou investigar. Então, assim, parar de entregar conteúdo mastigado, curado, etc. Ah, não, pessoal, você vai ter que, ó, isso aqui é o que eu fiz para você. Cara, para com isso. Para de ficar falando assim que deixa que a pessoa tenha seu senso crítico, cara. Se tiver que tomar uma porrada por alguma... que tome. Mas, assim, que aprenda. Agora, assim, esse negócio de ficar falando assim, não, pessoal, eu vou te falar o que é certo e o que é errado, cara, para mim tá totalmente errado. Assim, para minha opinião, isso é a opinião do outro lado. A pessoa aqui do outro lado que tem que fazer o senso crítico. Então, eu fiz até um post sobre isso, esse paternalismo que existe. Assim, de não, pera, assim, não, pessoal, eu acho que eu tenho que... Deixa eu fazer a curadoria o que é certo e o que é errado. Desculpa. Porque quem disse que você, teoricamente, tem esse poder de fazer essa curadoria? Deixa eu olhar para dentro da sua empresa para ver se exatamente é tudo que você está falando do ponto de vista de ética. Tudo. Então assim, eu tenho uma visão meio radical, assim, meio anarquista um pouco em relação a isso. Eu acho que eu tenho que confiar na eu acho muito legal essa tua provocação, André, porque é válido, né? E eu acho que assim, o que a gente precisa, e hoje em dia até muito em função do que acontece nas redes sociais, a gente vive esse momento de polarização do mundo, né? Exato. Esse fla-flu, esse nós contra eles, né? Quer dizer, eu, por exemplo, nesse momento agora, eu como não sou petista, eu queria que o Lula fosse preso e eu não votei no Bolsonaro, só um exemplo, né? Eu levo porrada dos dois lados. Porque como assim? Eu não sou nem outro. Não, eu não sou nenhum nem outro, cara. Eu posso não gostar dos dois? Eu não quero dizer que eu gosto de um ou tenho que gostar do outro. Desculpa, eu não gosto de nenhum dos dois. Pois é. Aquela piada que hoje em dia virou um meme. Virou um meme corrente, né? Aquela coisa, né? Que outro dia até eu tava vendo, né? Quer dizer, aquela cara de bebê chorão, assim, falando, poxa vida, por que toda vez que eu falo mal do Bolsonaro, os caras vêm atacar o PT? Parece que essa é a única defesa, cara, mas eu não sou petista, por que você tá falando do PT? Exatamente. Então, assim, não querendo me colocar, a questão aqui, eu acho que, assim, a gente tem que aprender a viver numa democracia e respeitar as opiniões diferentes. Por exemplo, eu acabei de dizer que eu sou anti-Bolsonaro. Isso não quer dizer que eu não seja obrigado a saber conversar e ouvir e respeitar a opinião de quem é bolsonarista. É claro que sim. Né? Eu posso discordar do cara. Aquela frase famosa, né, quem que dizia? Eu acho que é o Winston Churchill que dizia: eu posso discordar do seu ponto de vista, mas vou defender com a minha vida o seu direito de defendê-lo, de colocá-lo. Claro. Porque é isso, cara. Existe alguma coisa mais legal? Puta, eu acho assim, é uma pouca que eu poucas vezes ouvi na minha vida. De um cara, você tá contra-argumentando, o cara falar: você tá certo, cara. Mudei minha opinião, você tá certo, você me convenceu. Eu acho que tem uma hombridade tão grande alguém fazer isso, assim, porque às vezes aquela pessoa, ela tá no que ela pensa, aí não há o que você fale para ela que ela mude a opinião, ou que tenha, teoricamente, uma outra visão daquele fato. Ela pode até estar convencida, mas ela não quer dar o braço e torcer. Eu acho uma das coisas tão, juro, é nobre, você falar com a pessoa e falar assim: cara, não tinha pensado nesse lado, olha, vou repensar. Eu acho isso tão nobre. E as pessoas normalmente têm da verdade absoluta, cara. Assim, o que é a verdade, cara? A verdade é tudo numa visão
A verdade, na tua visão, é com a tua lente. Não quer dizer que isso é verdade. Então, como é que eu posso... A verdade é a verdade para cada um, né, André? Perfeito. Então, como é que eu posso ser um curador de um conteúdo para você? Quem me legitima... Quem é que me legitima... Legitima. A legitimidade de falar o que é bom para você, o que não é bom para você. Eu acho que as pessoas têm que parar, assim, sabe, de ficar comprando esses conteúdos mastigados e que corte um pouco o senso lógico de raciocínio das coisas. Então, a melhor coisa, assim, eu lembro que tinha aquela revista New Yorker, que é um negócio bem interessante, cara, que, assim, era uma crítica sobre o Tom Zé, né? Naquele músico brasileiro, né? Polêmico pra caramba. E dentro da crítica tinha um cara que odeia e um que adora. No mesmo lugar. Assim, um que adora, um que odeia. Maravilhoso isso. Ou seja, o que o jornalista fez assim, cara, são duas visões, meu. Faça o seu juízo de valor. Pense. Assim, é isso que eu gosto, assim, sabe? Que as pessoas elas tenham o livre-arbítrio, assim, de pensar, cara, de raciocinar e o esforço disso. É a mesma coisa que pessoas que vendem coisas de autoconhecimento. Uma maneira fácil. Cara, autoconhecimento é duro pra caramba. Só que, assim, é um trabalho que a pessoa tem que fazer. Não adianta falar assim, não, então eu vou te dar dicas. Não tem dica, cara. É um trabalho interno. Você tem que mergulhar e sair de lá com, efetivamente é isso que eu quero ou o que eu não quero, entendeu? Então, assim, eu tenho uma visão, que eu falo, um pouco radical com relação a isso, de as pessoas se colocarem como as grandes curadoras. Eu vou te preparar. Cara, desculpa, meu, eu confio do outro lado, eu sei que tem gente inteligente lá, e do outro lado que as pessoas têm que ter exatamente o senso do que é bom e o que é ruim, entendeu? Na minha opinião. Não, perfeito, perfeito. Eu acho muito legal a sua colocação. Eu só fico um pouco em dúvida, André, se de fato, você fala livre-arbítrio e cada um tem que saber, né, escolher, fazer as suas escolhas, né, ter o seu espírito crítico. Mas será que a maior parte da população do mundo tem esse espírito crítico, ainda mais num país como o Brasil, de nível educacional tão baixo, etc e tal? Será que a maior parte das pessoas não é facilmente manipulada, André? Eu prefiro que eles fiquem com esse ônus. Eu prefiro contar que tem, ou que consegue, ou que vai ter que correr atrás. Eu prefiro contar que do outro lado o cara vai ter que correr atrás disso daí. De consumir uma informação errada, que ele descubra que vai ser errada, que ele vá nas fontes. Quer dizer, é que assim, o ponto que eu quero dizer, assim, você vê às vezes muitas empresas, que existe um código de ética de grupos de comunicação, por exemplo, que eles não falam um do outro. Mas você vê problemas seríssimos que acontecem de gestão dentro dos grupos de comunicação que não é citado. Então, como é que, teoricamente, esse cara pode falar uma curadoria para notícia pensando no bem-estar do usuário, sendo que internamente existe uma fraude? Então, assim, tá entendendo? Então, eu prefiro contar que esse bom senso seja do lado de lá e que esse cara faça o juízo de valor do que é certo e o que é errado. Entendeu? Essa é a minha visão. Não, legal, perfeito. É uma coisa para reflexão aqui, né? Mas eu acho que está bem colocado o seu ponto de vista. É polêmico. Pois é. Não, mas é mesmo. É um assunto. Aliás, não é um assunto. Aliás, como todo assunto mais legal, mais interessante, ele não se esgota. Isso aí é uma reflexão para cada um de nós levar daqui ou de onde estiver, do seu dia a dia, para a vida. Exato. E continuar refletindo, continuar observando, porque ele não se esgota. As coisas, elas não são estanques, elas não estão paradas, né? Elas são dinâmicas. Então a gente tem que acompanhar essa evolução dela. No finalzinho, Álvaro, que eu acho, assim, a evolução só acontece em cima de interrupções. A evolução só acontece em cima de coisas que aparecem no meio, que a pessoa tem que pensar em forma... É a função da evolução da espécie. Se a gente não dá problemas para o outro lado, para que essas pessoas tenham que ultrapassar por isso, você não evolui a audiência, você não evolui a educação, você não evolui as pessoas. Então, assim, eu prefiro contar com isso, às vezes. Pode ser mais duro, uma visão meio um pouco radical com relação a isso, mas eu acho que eu confio 100% na cabeça pensante do outro lado e que se a pessoa, não, teoricamente, ela não se... se ela não se movimentar, de achar que só ou ela consome aquele enlatado ou ela, teoricamente, vai pensar em formas diferentes, né, de negócio. Então, por isso que eu falo, é uma visão que eu gosto de confiar na evolução e eu confio na inteligência do outro lado. Perfeito. Da social. Eu acabei de botar um post hoje no Facebook de uma mãe negra chorando com uma filha dela e ela com diploma de destaque, uma menina negra. Eu achei maravilhoso, é uma foto maravilhosa.
Quer dizer, mostra o quê, cara? A menina Lindo. foi lá, foi atrás, a mãe se... Aquela foto mostra muita coisa. A mãe se ralou para a filha estudar, para que a filha tivesse bem, e ela tem um mérito, ela tem um certificado de destaque. Então, ou seja, eu não gosto de subestimar ninguém do outro lado, nem pessoas de classe social mais baixa ou mais alta, etc. Então, eu confio na inteligência do ser humano. Perfeito, André, perfeito. Olha, só fazendo uma correção aqui, o Leonardo Marques, meu primo, né, gente boníssima, amigão, ele fez um favor aqui de me corrigir. Eu estava meio inseguro com relação à informação que eu dei, que a frase, né, que eu falei defenderei até a morte o teu direito de ter a sua opinião, né, que eu atribuí ao Churchill, ele disse que também já foi atribuída a Voltaire, mas na verdade é da biógrafa do Voltaire, a Evelyn Hall. Obrigado, Léo. Obrigado pela correção aqui. Mas, André, a penúltima vez que a gente se encontrou, a última é hoje, tá? A gente está almoçando. A penúltima foi presencial e não foi um almoço, foi um café. Foi um café que a gente tomou lá no Shopping Paulista, você lembra? Sim, um pouquinho antes, cara. Acho que foi um dos meus últimos encontros, assim, uma das últimas 5 reuniões, antes de começar a quarentena, porque acho que foi uma semana antes. Uma semana antes, mais ou menos, de começar o isolamento, né? O shopping fechar, etc e tal. E lá, você estava me contando uma das suas novidades aí, dessas muitas novidades que a gente vai começar a falar agora. Você estava falando que você tinha se tornado business partner da Startse. E a Startse veio com tudo agora na pandemia, né? Quer dizer, acabaram os cursos presenciais, etc e tal, eles vieram com tudo, fazendo 4 palestras por dia, palestras assim com gente muito capacitada, tal, de forma gratuita. Eles estão mantendo isso até agora, né? Então, assim, e você é business partner dele, mas além de você ser business partner da Startse, você é parceiro da Trampos também, né, com a qual você estava fazendo a live ontem, que eu até comentei aqui no começo da nossa conversa. E, aliás, se eu fazer um parêntese aqui, contar uma novidade da Trampos. Eu não sei se você sabe, se por acaso o Thiago comentou com você, acho que não, porque acho que ele nem ia ver uma pertinência de tocar nesse assunto com você. Mas a Trampos recentemente resolveu fazer uma concorrência para escolher uma nova agência de marketing digital. E eu entrei nessa concorrência. Eu entrei com a minha agência em rede, a WeHumans, né, que é uma agência disruptiva, que ela tem vários núcleos aí conectados, né, com especialidades diferentes e complementares. E um desses núcleos é a Hubify, uma agência de marketing de performance, e que acabou, junto comigo, ganhando essa concorrência. Legal. A gente começou a atender agora a Trampos, cara. Então você é parceiro e eu também acabei me tornando por outra via. Olha legal. Que mundo pequeno, né, cara? Muito As bom, 1000 conexões. Trampos né? É um projeto muito legal, cara. Um projeto que, assim... Fala um pouco desses projetos todos, para não te interromper mais. Então, assim, Startse, Trampos e os outros projetos aí que você tem se dedicado aí. A gente depois vai falar do Future Hacker também, enfim, de todos os outros, né? Tá, vamos lá, cara. Me conta o André, a partir da pandemia e daí para frente, né? Essa usina de ideias e de empreendimentos que o André está se tornando cada vez mais. Obrigado. Agora é o seguinte, cara, na verdade eu montei uma consultoria de aceleração de negócios, de growth, né? Porque eu sempre percebia que 90% das consultorias estavam focadas muito em resolvedor e poucas querendo aumentar o bolo, pensando em oportunidade. Então, ela vai lá para ajustar, mas poucas para pensar como eu faço aquilo crescer. E é isso que eu estava me propondo. E a minha carreira foi sempre em cima de desenvolvimento de negócio. Então eu falei, por que não criar uma consultoria que eu penso em potencializar oportunidade e não em resolvedor? Porque para resolvedor não é meu perfil. É um perfil mais financeiro, mais controller. E o meu é um BizDev, né? Eu sou um cara de BizDev, com marketing, com comercial, etc. Aí, quando eu me tornei, né, eu fiz um trabalho muito forte de uma empresa de realidade aumentada, realidade virtual, durante um ano, depois uma empresa italiana, e depois eu virei um business partner da Startse e algumas outras projetos, iniciativas aí, né? Então, tem bastante coisa. Eu participo de um grupo que a gente criou um respirador artificial, um grupo muito legal, chama AirSafe, que a gente criou um respirador junto a um grupo que faz parte, Osiris Silva, um monte de gente, é muito legal isso aí. Tenho participação de uma empresa... Me conta um pouco mais do AirSafe. Eu entrei no site, mas eu queria que você explorasse um pouco mais.
Até porque nós estamos falando desse momento da pandemia, né? Quer dizer, um produto bem voltado, uma solução para esse problema, né? Foi um grupo de cientistas, eu fui convidado ali, não sei por que me convidaram, assim, muito, talvez pelo meu proximidade com comunicação, etc. Mas criou-se assim um grupo que ninguém se conhece, por WhatsApp, mas assim, um grupo pesadíssimo de cientistas, falaram assim, vamos criar assim um respirador artificial. Depois de um mês estava pronto, sem ninguém se conhecer, pessoal, a maioria ninguém se conhece pessoalmente. Isso me abriu uma outra... Barato. E assim, de vários países, André? Não, assim, era brasileiro, pensando aqui. Tá. E depois desse projeto, saiu um Instituto Brasileiro de Ciências e Tecnologias a partir desse grupo de WhatsApp. Isso me abriu um negócio muito interessante. Eu falei, cara, será que esse não é o futuro do trabalho, cara? De você, teoricamente, criar projetos como se fosse um blockchain? Quer dizer, imagina se você fosse um blockchain, você descentraliza toda a tua competência em vários projetos ao mesmo tempo, você pode criar isso no mundo inteiro. Então, isso é... É um pouquinho do que eu estou fazendo para trampos, né? Exatamente o que você faz. Agora, imagina que isso aí eu posso exponencializar para o mundo. Eu posso ser sócio de projetos. Por que o blockchain? Porque o blockchain, teoricamente, dá a formalização e a segurança dos dados ali. E tudo. Mas, teoricamente, você pode criar isso em qualquer lugar do mundo. Assim, óbvio que a regulamentação não está ainda aí, mas eu acho que a visão que eu vejo lá no futuro é um pouco isso, que as pessoas começam a elas se dividem em vários projetos ao mesmo tempo e de uma forma que ela consiga, óbvio, jogar energia para cada momento do que necessite, entendeu? Então, esse respirador está numa fase agora de regulamentação, se não me engano, com a Anvisa, tudo, mas já está pronto, um respirador assim, que ele é portátil. Então, ou seja, o cara não tem que ir mais só para o hospital, ele pode levar para casa e aquilo produz oxigênio. Então, quer dizer, é um produto maravilhoso, entendeu? Então, esse é um projeto. Tem um outro projeto... Que escala para isso, hein, André? Oi? A escala para isso, assim, esse grupo aí, porque é um grupo em rede, criado no WhatsApp, como você falou, quer dizer, tem uma condição de atender a uma demanda que pode ser imensa, poderosa? A gente tem, esse grupo conseguiu um investimento, se eu não me engano, do Catar, de um fundo de investimento lá fora, que já, inclusive, eu acho que investiu já para a produção. Então, a gente está esperando só a regulamentação para o negócio já ter uma produção grande aí, entendeu? Tá, e aí teria uma base industrial no Brasil. A produção é feita aqui. No Brasil. Olha só. E é muito legal, cara, porque é um respirador portátil que produz oxigênio, ou seja, ele poderia levar para casa isso. Ou seja, acaba com os problemas dos leitos ali, né? Da limitação dos leitos ali. Então, isso é uma coisa. E você está entrando com o lado do marketing aí, André? Aqui não. Você entra como um cara... Todo mundo ajuda como pode, entendeu? Assim, é uma rede que tem assim, eu preciso da regulamentação, quem tem mais proximidade com o governo, tem mais proximidade com as autarquias, quer dizer, aí a gente vai se dividindo. Não tem é muito mais um task force por projeto, onde todo mundo pode ajudar no momento que ajuda, entendeu? Então, que interessante. O que eu estou fazendo ali é um trabalho de trabalhar a imagem do Instituto, que é a coisa que saiu desse grupo, que junto com um projeto meu de podcast, que é uma Future Hacker, né? Que é... Olha, eu já vou deixar aqui a proposta em aberto, tá? Aproveitar que a gente está ao vivo, tem testemunhas até. Se você precisar de ajuda na parte criativa, na parte craft, né? Para fazer uma campanha, para lançar, para tornar isso conhecido, tá? Mesmo que não tenha muito dinheiro, pensar em alternativas que sejam mais econômicas, através de redes sociais, por exemplo, que a gente sabe que é uma coisa eficaz e muito mais barata, né? Muito mais acessível, porque é uma coisa que, assim, que dá vontade de tornar conhecido, né? Então, conte com a... tá? Conte comigo, conte com a nossa vida. Tem espaço, sim, cara. Eu vou botar a gente faz o contato no private aí, mas é um projeto muito legal, cara. Tem outro projeto também que eu sou muito empolgado, que eu entrei como sócio, que é um Tempo e Espaço, que é um Maker Lab para criança. Sim. Esse é um projeto que, assim, fiquei muito curioso também. É para estimular, assim, de 5 a 12 anos, a criança criar os seus brinquedos. Então, ela cria um patinete elétrico, tudo envolvido com tecnologia. É um projeto de 35 anos, assim, é lindo o projeto. E a gente está sofrendo pra caramba com essa pandemia, porque é um projeto que é complicado a gente passar essa experiência para online, a experiência da marcenaria junto com a tecnologia, tudo é muito complicado fazer isso. É diferente de uma aula online, quer dizer, né? Porque ali é muito, muito na prática. Então, tanto é que a gente é um projeto que a gente está vendo como é que a gente consegue tornar a viabilidade agora pós-pandemia, porque a gente sofreu muito, né? A gente está agora vendo as formas que a gente pode estar operando.
Aqui, nesse caso do tempo e espaço, você entra como investidor, você é sócio do projeto. Então, Você tem sócio, uma participação onde nele. eu coloco assim, eu tenho, teoricamente, a gente bota uma meta de aceleração do negócio e atingindo essa meta de aceleração, eu tenho a conversão em equity em cima disso. Eu estou monetizando o Perfeito. growth, entendeu? Nesse aspecto. Tá bom. Por isso Perfeito. que, assim, quando eu falo de growth, eu não falo só do growth hacking, né? Que, teoricamente, né? Eu falo de growth mais amplo. Alianças estratégicas, parcerias, joint venture, novas empresas, etc. Entendeu? Então, eu amplio um pouco mais. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, além disso, né, eu tenho esse tempo espaço, tem um projeto que eu tenho com mais 3 craques aí de mercado, chamado Growth Camps, que é um projeto que... Growth Camps, que a gente... É um trabalho que sou eu, o Mauro Cavaletti, que era ex-Facebook, o Max Petrucci, que é da Garage, o Eduardo Barbato. A gente criou, os nossos 4 profissionais, a gente cria... Tudo gente mais ou menos. A gente criou um negócio bem legal, cara, que é normalmente para startups que já passaram a fase do começo da atração, então que elas já estão numa fase já indo já para uma série A ou série B, e a gente faz um trabalho de uma imersão dentro dessa empresa durante uma semana, a gente sai de lá com MVP operacional, assim, né? Então, ou seja, um trabalho forte que a gente faz de metodologia ágil para sair de lá com MVP. Então, o projeto Growth Camps. Só explicando aqui para quem não é do ramo, tem algumas pessoas que não são exatamente do ramo, né, de startups, etc e tal. MVP aqui que o André citou é o mínimo produto viável. Quando você faz um projeto de uma startup, você tem que partir daquela é a ideia inicial, né? É a base, né, conceitual do teu projeto e que seja viável, né? Então, a partir dessa base você constrói. Né? A partir desse MVP, você vai e desenvolve e faz os desdobramentos dessa startup. Então. Exatamente. Então, que é muito a ideia de construir ideias, né? Empreendimentos, negócios tal, ongoing. Você está sempre fazendo, né? Os negócios são dinâmicos, então eles estão sempre evoluindo. Né? Eles têm uma fase 1, mas eles daqui a um ano podem ser uma coisa diferente. A gente até fala, por exemplo, o Edilmas, também isso, né? Tem um texto lá, um texto institucional do nosso lançamento, que está no nosso site, inclusive, que fala, a gente pode ser uma consultoria criativa, de estratégia, um lab criativo, a gente pode ser criador de conteúdo, ou a gente pode ser uma agência. Depende da sua demanda, né? E depende do que o mercado pedir para a gente, porque é um grupo de profissionais, todos experientes, todos especializados em marketing, comunicação, tecnologia, tal, e a convergência disso tudo, né? Trabalhando em cima da ideia da diversidade, que foi uma coisa que você trouxe aqui no começo também, né, André? Que é fundamental nos negócios hoje em dia, pensar nessa multidisciplinaridade, diversidade, inclusive cultural, étnica, de gênero, enfim, tudo isso. Quanto mais diversidade, quanto mais visões diferentes de mundo, né, vieses diferentes, mais rica a experiência, né? Então, ela pode acabar apontando para um lado, como pode apontar para o outro, né? Vamos deixar o mercado e o mundo e o consumidor, que é a parte mais fundamental desse processo todo, ele dizer para que lado que a gente tem que andar, né? Nosso cliente. Exatamente. Então, a conexão é exatamente essa que você falou. Então, a gente está hoje mirando essas startups, né, que estão precisando de um pouco de cabelo branco ali para ajudar a criar robustez nela e a gente começar a acelerar. Ou fazer esse projeto também em empresas grandes, né, de fazer um trabalho de transformação, que é uma coisa bastante que a Start se faz bastante. Né, muito legal, muito legal. E aí eu também assessoro um fundo de investimento, também que tem várias startups de criptomoedas. Então, antes da gente entrar no Future Hacker, que acho que vai precisar dedicar um pouquinho mais de tempo para isso, e já preocupado aqui com o nosso reloginho, eu acompanho aqui, então daqui a uns 5 minutos mais ou menos, a gente deve cair. Você tem mais um tempinho, André? A gente pode voltar para concluir essa nossa conversa? Posso. Ah, legal. Mais uma meia horinha assim você consegue? Consigo. Tranquilo. Legal, porque a gente tem tanta coisa para falar aqui que eu não gostaria de perder essa conversa com você. Mas eu vi no teu LinkedIn que você está no Squadra Ventures e também tem aquela iniciativa que é o Better Ads, né? Isso. A Better Ads é um lugar onde eu sou um advisor, que é uma startup muito interessante, que eles têm feito um trabalho muito forte agora na pandemia,
que é de criar vitrines de lojas online para ambientes totalmente offline, né? Quer dizer, qualquer loja pode entrar lá, criar sua loja, em 10 minutos já começa a vender, entendeu? Então é um projeto muito legal. Eu estou como advisor, e na Esquadra eu sou um Chief Growth lá, que são, na verdade, é uma Venture Building. O que é isso? Ao invés de ser um fundo de investimento onde só investe, a gente também ajuda a crescer, a gente ajuda a desenvolver. Então, o foco é assim, ou a startup pode ir para esse fundo e a gente pode ajudar a trazer também aceleração através de negócios, além de investimento, mas também conexões, etc. Então, isso é normalmente chamado de uma Venture Builder, ou seja, ajuda no desenvolvimento. Ou a gente pode criar uma startup do próprio grupo, entendeu? Então, por exemplo, a gente criou uma startup junto com o Ricoh, que é uma marca tradicional de móveis aí, que é chamada Spaceflix. Quem que criou? A gente criou uma loja de assinatura de móveis. Ou seja, eu quero assinar o meu home office da minha casa. Você assina durante 6 meses, isso depois vai embora, eu quero comprar, pegar outra, vai outra. Então é como se fosse um Netflix de móveis. Que a gente vai fazer isso com móveis de home office, com sofás, etc. Então, isso é cada vez mais falando. É bem legal, porque assim. Muito legal. Você sai um pouco. Muito interessante, principalmente nesse mundo. Não, exatamente. E nesse mundo líquido que a gente vive, né, André, e que cada vez mais os profissionais, eles não precisam estar num lugar especificamente para trabalhar. Eles podem trabalhar, você está atendendo um cliente da Coreia, ou um cliente da, sei lá, da Escandinávia, ou da Estônia, ou de qualquer lugar do mundo, né? A partir de um ponto onde você esteja, que esse ponto também pode variar. Você é de São Paulo, mas você viajou e está passando uma semana lá na Côte d'Azur, no sul da França, pegando umas fériasinhas, mas não pode deixar de trabalhar 100%, você está no teu computador trabalhando, cara. O teu escritório passa a ser a Côte d'Azur e você está da mesma forma atendendo os seus clientes e, enfim, tocando seus projetos para frente, né? Ou seja, cada vez mais isso, Álvaro. E tem um lado legal, que eu acho que da Spaceflix. E com isso, realmente, você muda de lugar. Então, você aluga você vai ficar um mês na França. Você aluga um apartamento Airbnb, a tua casa lá na França. E aí você precisa de móveis. E aí você contrata uma iniciativa como essa que vocês estão bolando aí, estão trazendo agora. Quer dizer, é isso mesmo. As coisas, você não precisa ter posse, não precisa ter carro, não precisa ter TV. Não, você usa. Isso tudo é importante, o benefício que ela te dá, o serviço que ela te presta, não a posse em si, né? Eu acho isso, Álvaro, eu acho que é uma revolução secular. Muito legal. Assim, é secular. Porque, assim, a gente vive com um problema de posse há muitos anos, assim, há séculos. E quando você está chegando numa geração nova, que ela quer mais... A sofisticação não está aí. Assim, a sofisticação não está na posse, a sofisticação está em outra coisa, né? Tá em conhecimento, quer dizer, em outros aspectos. Então a gente começa a perceber que, por exemplo, para isso vale muito a pena. Eu posso ter um móvel assinado de assinatura. Por que eu tenho que ter a posse desse móvel? Por que eu não posso contratar esse serviço e depois de 6 meses eu quero ver outro, eu quero ter outro, eu quero mudar todo o ambiente da minha casa? Porque é uma coisa que a gente percebeu que o Office entrou dentro do home, entendeu? Então, agora eu tenho que, teoricamente, como é que eu acho? Antigamente era qualquer cadeira, agora não é qualquer cadeira. Quer dizer, eu passo aqui o dia inteiro. Então, era aquela cadeira da cozinha que você colocava, agora não dá, entendeu? Então, esse é o conceito. Então, assim, na verdade, tem uma startup de criptomoeda, tem de cybersecurity, tem um monte de coisa ali. Olha, você tocou num ponto super interessante que eu queria só comentar também aqui, quer dizer, as startups, né, e as grandes iniciativas de sucesso hoje, elas vêm para resolver um problema contemporâneo, atual. Aliás, qualquer empreendimento é assim, mas as startups, elas são mais focadas nisso ainda. E eu diria o seguinte, você falou, o importante não é a posse, né? O que tem valor hoje em dia? Eu acho que é conhecimento. E aí, por isso que existe um espaço muito grande hoje em dia para a prestação de serviços de curadoria, porque a informação tem demais, mas selecionar essa informação é que é o problema. Viu, André? Quero te dar... Desculpa, cara. Imagina, rapaz. Direto dos estúdios aqui da Vila Mariana e do teu lado, de onde que é mesmo, André? Perdão. Do teu lado, de onde você está? De onde você veio? De onde? Deu algum problema na internet aqui.
Não, não, normal, normal. Ó, quem sabe faz ao vivo e é comum nessas lives. Todo mundo tá acostumado. Outro dia eu tava vendo uma live com o Marcelo Serpa, ele direto do Havaí, cara. Ele tá morando lá, tendo uns anos sabáticos, né? Surfando e pensando em projetos, empreendimentos novos, depois que ele vendeu a Almap Video, né? A parte dele. Pode, né? Cara, ele tava caindo o tempo todo. E ele falou, nossa, minha internet sempre é ótima aqui, mas naquele dia deu problema, cara. É assim, internet é assim. Você tá falando de onde, André? Não, eu tô na minha casa, mas é que às vezes dá uns probleminhas. E onde que é? Usando, né? E onde que você tá? Em que parte de São Paulo? Eu moro na frente do Pinheiros, do Clube Pinheiros. Ah, legal, legal, legal. Beleza, pô, a Faria Lima, cara. Ali na Pinheiros, um bairro legal, quer dizer, tem tudo perto. Assim como eu, aqui que tô na Vila Mariana, também pertinho da Vergueiro e muito perto da Paulista também, tudo perto também, né, cara? Uma delícia. Então, realmente, olha só, eu vou retomar aqui primeiro, te vendendo, fazendo um merchanzinho do Márcio Raif, que está acompanhando aqui a nossa live desde o começo. Ele tem acompanhado várias das minhas lives aqui do Bora Almoçar. E eu quero aproveitar e vender o Márcio para você, cara. O Márcio Raif, ele é um amigo meu publicitário, tá certo? Ele foi formado em Direito, mas ele descobriu que o negócio dele era criatividade desde muito cedo, e aí se tornou redator publicitário. Deu a primeira virada de mesa dele. E aí foi por muitos anos, foi diretor de criação de agências, de agência do Grupo Fischer, né? E depois, cara, ele resolveu virar a mesa de novo. Então ele resolveu largar a propaganda. Aí ele já fez stand-up, muito legal, cara. Tem a página dele no YouTube que ele mostra esse trabalho dele. Ele já foi cartunista, né? Ele trabalhou como clown de projetos sociais, fazendo uma coisa meio na linha Doutores da Alegria, sabe? Mas voltado a projetos sociais envolvendo crianças e adolescentes, um trabalho voluntário dele, mas muito legal, muito bonito. E já faz mais de 10 anos, cara, que ele se tornou facilitador gráfico. E aí eu encontrei também, um pouquinho antes de começar a pandemia, encontrei com ele ali em Nova Bra, aquele espaço de inovação do Bradesco, ali, né, na Angélica, quase com a Paulista, e ele estava fazendo facilitação de um evento da Mature Jobs, né, aquele pessoal que é voltado ao público 50 a mais e tal. E ele tava falando, porra, Márcio, puta, quanto tempo e tal, não sei o quê. Pô, ele tá fazendo isso, cara, e fazendo para grandes empresas, multinacionais, grandes associações. E hoje ele tá fazendo a facilitação gráfica real-time, online da nossa conversa. Já é mais ou menos a 6ª ou 7ª edição do Bora Almoçar que ele tá fazendo, cara. E assim, legal, de brodagem mesmo, como parceria. Ele falou, se eu tiver disponível, cara, eu tô gostando muito do teu projeto, se no dia eu não estiver ocupado, eu vou fazer. E aí depois ele manda um presentinho pra gente, cara. Assim que acabar o nosso Bora Almoçar, eu vou te mandar a facilitação, você vai ficar com esse presente aí, com essa recordação da nossa conversa também. Que legal. Muito legal, né, cara? Assim, eu acho que esse é engraçado, é uma coisa que eu sempre tive muito na minha cabeça, minha vida inteira, assim. Antes da competição, cara, eu acho que a colaboração, eu acho que ela é tão forte, tão importante, cara. E eu acho que a gente está indo para um mundo desse, assim, sabe? A colaboração não é colaboração de filantropia, cara. É uma colaboração competitiva mesmo, cara. Sabe? Eu acredito que a gente, junto, a gente pode somar e ganhar os dois mais, e todo mundo ganha mais, né? Eu acho que talvez aqui... Exatamente. Eu acho que tem um conceito que eu vi uma vez que eu achei maravilhoso. E obrigado aí por estar me ajudando a vender o Inhumans, tá? Não, perfeito. Tem uma coisa legal que eu vi uma vez, que era o seguinte, assim, a soma, ela pode ser aritmética, né? A soma aritmética, ela é orgânica. Quando você divide, você pode ser exponencial. Então, a gente está chegando numa fase que, assim, a divisão, você multiplica com a divisão e não com a soma. Ou seja, se a gente divide aqui, a chance de a gente estar criando outras conexões é muito maior. Então, ou seja, eu estou falando desse lado de colaboração, quer dizer, como é que a gente consegue, às vezes, somar, e essa soma, ela dá uma coisa muito maior do que a gente quer fazer. Ou seja, eu divido, né, com você e a gente consegue... Dividir para somar, exatamente. É isso aí. Então, eu acho que muito legal. Eu lembro perfeitamente que naquele nosso café lá no Shopping Paulista, você falou disso. Quando você estava falando do projeto da Startse, a gente chegou até a conversar sobre algumas possibilidades de parceria e tal.
aproveitando o meu canal, né, um canal bom que eu tenho junto a muitas empresas, etc e tal, que talvez a gente pudesse fazer alguma coisa cooperada. E você fez a defesa exatamente do que você defendeu agora. Né? Que assim, se eu tiver que dividir com você, mas para juntos a gente conseguir ganhar um projeto legal e levar adiante um projeto legal, melhor para mim isso. Melhor metade de uma grande coisa do que a totalidade de um nada. Né? Exatamente. Olha aí, ó, os números escrevendo: United we stand divided. United we stand, divided we fall. Né? É isso aí. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Eu acho que as pessoas têm que estar mais abertas a esse espírito, cara, assim, de que às vezes você é melhor dividir, cara, para exatamente construir uma coisa muito maior do que sozinho. E eu tô falando isso porque não é todo lugar, não é todas as pessoas que têm essa visão. Às vezes a pessoa, assim, como eu mexo muito com aliança estratégica, parcerias, etc., às vezes a pessoa tá, pera um pouquinho, então, deixa eu ver se eu consigo. Assim, não tem um espírito desprendido teoricamente, de dividir para que aquilo ali faça uma coisa maior. Até chegou, já uma vez eu lembro com um caso que alguém foi numa grande emissora de TV, levou um projeto pro cara, falou o seguinte, ó, eu tenho esse projeto que é maravilhoso, o cara, é muito bom esse projeto, ó, beleza. Eu tenho 80% tudo e você tem 20%. Não, desculpa, eu tenho 20% e você tem 80% do projeto. Aí o cara assim, não, mas peraí, mano, você vai ter 20%? Você vai, peraí. Sim, peraí, deixa eu começar então. Você não tem nada, eu não tenho nada. Eu estou levando um projeto que eu te estou dando 80%. E eu estou com 20%. Você está questionando meu 20%? Então, assim, não é todo mundo que tem que estar aberto a isso. Eu acho que a gente está chegando numa sociedade mais assim. Assim, que a gente acredita que, assim, dividindo, sim, a gente consegue chegar muito mais longe. Né? Assim, por exemplo, eu fiz esse projeto, daqui a pouco entrar mesmo no Future Hacker. Assim, eu tô sentindo a vibração tão legal de tanta gente, assim, caras que cobrariam uma puta grana para fazer um podcast, uma entrevista, esses caras dando a entrevista, acreditando no projeto. Né? Porque assim, o grande objetivo do projeto é levar conteúdo de qualidade dos nichos para democratização disso daí, quer dizer, porque as pessoas têm acesso a isso. Né? Ou seja, o grande... E aí, quando você fala dos nichos, assim, você pretende, como você falou antes até, conversar e dialogar com vários nichos, é isso? Exatamente. Quer dizer, unir disciplinas diferentes. É mais ou menos por aí? A gente criou um projeto, vou já falar, chama Future Hacker, que é o seguinte, pessoas que estão hackeando o futuro. Hackeando em que aspecto? Eu estou desenhando o futuro, eu não estou esperando ele acontecer. Eu estou efetivamente criando ações que a gente está percebendo que isso para onde está encaminhando várias áreas. Desde nutrição, medicina, tecnologia, etc. Então, qual é o grande objetivo disso? Quer dizer, de eu pegar as coisas que estão assim, no frescor, assim, mais up-to-date e transformar isso em podcast no começo. A gente quer, inclusive, ter um objetivo de fazer até uma revista do Future Hacker. Aí todo mundo fala, revista nesse período, sim. É o que eu acho que existe uma preguiça do meio em fazer com que o impresso tenha uma releitura. Usando realidade aumentada, usando tecnologia. Então, assim, é uma preguiça desse mercado editorial de achar que não estamos... se conformar com a queda e não promover projetos de inovação. Então, por exemplo, a National Geographic, se tivesse realidade aumentada, imagina que eu estou passando por uma cachoeira aqui, eu consigo ver a cachoeira. Quer dizer, são tantos recursos hoje tecnológicos que eu poderia fazer, só que existe, na minha opinião, uma preguiça do setorial com relação a isso. E o que eu quero é provocar exatamente isso. A fazer, eu não acredito em um meio ou outro, acredito na integração dos meios. Então, eu acredito que uma releitura do impresso hoje é um momento muito interessante para isso, entendeu? Imagina, sem dúvida nenhuma. Você lembra até aquela história clássica do medo que existia de que o rádio acabasse quando a TV foi criada, né? Essa história clássica. Depois aconteceu também, a TV vai acabar, tudo vai acabar porque a internet... Não, a TV só se fortalece com a internet. Na verdade, tudo vira uma coisa só, né? E cada um tem o seu espaço. É tudo integrado. A rádio pode ir para o impresso. Por que uma rádio não pode ir para o Exatamente. Então, por exemplo... E mesmo o Future Hacker, quer dizer, ele é muito baseado no áudio, né? Porque ele começa como um projeto de podcast, né? Exato, começa no podcast e o objetivo também nele é que o objetivo do podcast é que eu consiga ultrapassar fronteiras. Então, ou seja, a gente está fazendo o conteúdo em inglês. Na sexta-feira, a gente vai gravar em hindi. Ou seja, a gente vai gravar na língua da Índia exatamente para atingir 1,3 bilhões de pessoas na Índia com conteúdo, entendeu?
Então, Que então, assim, máximo, cara. então, assim, ou seja, o podcast é uma ferramenta muito interessante que eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Então, a gente vai usar isso aí como plataforma para fazer projetos no mundo inteiro. Então, por exemplo, um dos primeiros entrevistados que a gente fez, chamado Albert Deixa eu Gray. só entender. Deixa eu só entender essa questão da língua. Para mim não ficou muito claro. Você faz em hindi, Eu vou fazer né? Mas aí você tem também as versões, a pessoa tem a opção de mudar o áudio, ou seja, de traduzir aquilo, ou tem legenda em outra. Como é que funciona? Legenda não, porque é podcast, mas. Não, nesse Como é que especificamente, funciona? a gente vai pegar um paquistanês, que é um colaborador nosso, e ele vai gravar um módulo só em hindi. E eu tenho uma partner que ela vai gravar em inglês. Então eu vou ter esse conteúdo, um módulo em hindi, que vai ser meio que um resumo, e 2 módulos em inglês. Isso a gente vai mandar para fora, entendeu? A gente tem uma conexão com Harvard, lá com muitas coisas legais ali que está acontecendo. Inclusive, Que legal, legal, né? Você vê o que é o poder do podcast. A gente criou isso aí faz 2 meses e meio. O segundo entrevistado nosso foi um cientista em inglês muito polêmico, que ele fala sobre imortalidade, tudo que chama Albert the Grey. É um cara, é uma cabeça, né? E a partir desse podcast, ele foi convidado em Harvard para fazer um evento online para os ex-aluminais lá tudo. Entendeu? Então, isso é para você ver que é a potência de um podcast. Ele pode chegar em qualquer lugar do mundo. Então, o que a gente quer eu vou aproveitar isso e fazer projetos que extrapolem fronteiras, que não fique só aqui, que a gente consiga, assim, ter uma conexão mundial. E, por isso, estrategicamente, criar um conteúdo indie, que acho que nunca vi um veículo fazer um conteúdo indie. E a gente pode ser o primeiro veículo brasileiro a fazer um conteúdo para atingir não só as pessoas que falam inglês na Índia, mas a gente pegar um long tail lá, entendeu? Então, acho que esse é o Perfeito, amigo. Mas para voltar um pouco do conceito do projeto, então, assim, eu pego essas pessoas que estão fazendo, né, sobre nutrição, sobre tecnologia, sobre comportamento humano, teoria integral e um monte de coisa, e eu tento criar... Biotecnologia? Exatamente. E aí a gente cria exatamente o transversal aqui, é o futuro. Ou seja, o futuro que está sendo feito hoje. Não é o futuro, não é futurologia. É práticas, sabe, de, por exemplo, expansão de conhecimento em cima da teoria integral. É uma coisa que a gente está vendo que o mercado vai para lá, entendeu? Então, assim, quando eu falo de hacking, é exatamente esse conceito. Eu estou hackeando o que a gente vai enxergar no futuro próximo e eu vou ter que trazer para cá, entendeu? E para disseminar esse conhecimento para o maior número de pessoas que a gente possa, entendeu? Perfeito, amigo. Vocês fizeram, eu não sei se, assim, se eu perdi a data, tá? Mas eu estou até no meu computador aqui, que está servindo de apoio para o meu celular. Eu tenho aqui aberto aqui a divulgação da sua entrevista com o Peter Kronström. Eu não sei como é que fala, porque é dinamarquês, né? É Kronström. Tem aquele O cortadinho no meio. Não sei como é que pronuncia o sobrenome dele. É Kronström, tá. Ele fala português fluentemente, mas a gente quis fazer inglês propositalmente para esse conteúdo circular para fora, né? Perfeito. Na verdade, assim, está em todas as plataformas de áudio, né? Deezer, Google, Apple, que mais? A Spotify, tudo. É só botar Future Hacker. Perfeito. Aí tem todos ali, né? Tem algumas em inglês e a maioria é português. Mas o que a gente quer exatamente é trabalhar esses conteúdos que podem também, sabe, ir para outros lugares ali. Perfeito, amigo, perfeito. Agora, esse do Peter já rolou ou vai rolar esses dias? Tá no ar, pode ir lá, tá no ar. Tá no ar. Porque o teu post que eu abri aqui é de 6 dias atrás, e você dizia, já estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. Bom, é isso mesmo, já estava no ar, né? Já tinha lançado. Já tá no ar, e a gente publica toda terça e quinta-feira às 21 horas. Hoje vai ter às 21 horas o Philippe Lamounier, que é um CEO da Startse, que fica no Vale do Silício. O cara é uma cabeça muito inteligente, e assim, é muito interessante o que ele fala, porque ele está vivendo ali o que está acontecendo no Vale do Silício, assim, no olho do furacão. Então, é muito interessante. A gente fala sobre educação, fala sobre a Neuralink, né, a empresa lá do Elon Musk, que fala de expansão, né, de expansão cerebral, uma porrada de coisa. Pô, eu vou te falar, viu, cara? Tá quebrando tudo mesmo, né, André? Eu pedi pra você quebrar tudo, mas me conta uma coisa. Esse projeto Future Hacker, ele também é na linha... ele também tem a ideia, né, o modelo de trabalho colaborativo? Como é que funciona? Com quem que você está fazendo isso aqui? Eu comecei a fazer ele com o pessoal do Instituto Brasileiro, né, de Ciência e Tecnologia, que a gente nasceu praticamente junto.
E assim, e a gente tá agora, a gente quer fazer evento no ano que vem, então a gente está começando assim, as pessoas que estão chegando, a gente está criando um grupo dos entrevistados, né, que é aquilo que eu falei para você, que só tá ali naquele grupo, só os entrevistados que a gente está colocando, depois a gente vai criar um grupo já geral para o Future Hacker. E assim, a gente está com pretensões bem legais, assim, o projeto está sendo bem aceito, tem muita gente boa para falar. Isso que eu percebo, assim, cara, assim, tem muita gente boa, que tem muito conteúdo bom e que a gente às vezes não acha, porque eles estão, teoricamente, ou no nicho delas. Um super médico, ele está falando dentro do mercado dele. Um super cara, um advogado, ele vai falar do mercado dele. Mas isso normalmente não transita para outros setores. Então eu acho que assim, o que a gente quer é exatamente trazer conteúdo de qualidade com esses caras, mas para que possa transitar. E que é uma antissegmentação, entendeu? É uma antissegmentação. Eu acho que assim, a segmentação tem que ser para mim o propósito, assim, sabe? Assim, o que eu quero com isso. Mas não segmentação por setor. Segmentação do assunto, né? Exatamente. Não segmentação por idade, não segmentar assim. Então todo mundo, não, mas qual o pulo que está tirando? Cara, é todo curioso. É todo curioso, um cara entusiasta. É um trendsetter, é o cara que é o early adopter das coisas. É isso. É muito mais espírito do que segmentação demográfica, de classe, etc. E a coisa mais legal, né, assim, uma vez eu peguei uma pessoa bem simples que viu um podcast, falou assim, nossa, André, eu não entendi nada, mas eu adorei. E eu comecei a procurar algumas coisas sobre aquele tema. É isso, é isso. É isso, assim, é fazer o inglês mesmo, para o cara se virar. Cara, vamos ter que me virar no inglês, meu. Vou ter que pegar esse conteúdo, cara, o que é teoria integral? Cara, deixa eu entrar no Google aqui para ver o que é teoria integral. Puta, cara, é isso. Entendeu? Então, assim, é isso que eu quero provocar, cara. Assim, as pessoas que ela sai de lá com a vontade de saber mais, de conhecer mais. E não eu deixar tudo, né? Esse é um pouco aquele papo que a gente teve no começo do papo. Claro. Cada um com a sua curadoria, né? Agora, tem muita gente que é isso que eu falo, que até se interessa, e eu estava falando dessas soluções, né, que as startups estão trazendo. Informação, né, conteúdo, né, é um valor muito importante hoje, e outro valor fundamental é tempo, né, porque ele está escasso, né? Informação é cada vez mais abundante, mas você não tem seleção da informação. Então você pode perder muito tempo, e aí justamente o tempo que é escasso, né, para tentar encontrar a informação que te interessa e que é mais adequada e que realmente tem uma base científica, uma base real de informação, né? Não é uma fake news, né? Você vai perder muito tempo pesquisando. Se você tem alguém que presta esse serviço de curar essa informação para você, você já cortou caminho. Então isso tem valor hoje em dia. A outra coisa é alguém que faça você economizar o seu tempo, para você ter tempo para dedicar para o que você quer. Exatamente. Né? E que é o alvo do teu trabalho. Então por isso que os serviços, mesmo os deliveries e etc, eles estão resolvendo isso. Né? Você não precisa se deslocar, não precisa perder tempo. Né? A gente economiza o tempo para você poder usar o tempo para esse turbilhão de informações aí, enfim, essa fonte tão rica que não para de jorrar informação. Né? Não, o que é interessante assim, o que eu estou dando para essas pessoas é conveniência de ter grandes pensadores das suas áreas dentro dessa plataforma. De concordar ou não, discordar ou não, de gostar ou não, é de cada um. Tem gente assim, por exemplo, eu tenho gente lá que fala que assim, não, inovação vale tudo. Tem outros que falam que não vale. Eu acho que não, cara. E o comportamento ético e moral em cima da inovação? Eu acho que sim. Então, assim, eu tenho opiniões distintas. Esse jus de valor que tem que fazer é a audiência. Não sou eu. Uhum. O que eu estou colocando é conveniente. Eu estou querendo a conveniência para as pessoas para ter os melhores pensamentos ali, totalmente diferentes. Que é exatamente agora quem faz a avaliação disso tudo é a audiência. Perfeito. Olha só, desde que surgiu essa onda do podcast, que assim, claro, são várias novidades que vão surgindo e cada uma tem um momento certo, né? Eu não fui muito mordido por essa onda, né? Porque, na verdade, por exemplo, eu acho que tem uma coisa geracional também, né? Que eu tenho que me reinventar, estou me reinventando o tempo todo, mas enfim. Eu sou, por exemplo, mais de ler, né? Um livro, uma matéria na internet, um blog, etc e tal, do que assistir um vídeo que tem informação. O meu filho, que é da geração Z, né, que tem 23 anos agora,
tá? Ele vai atrás de tanta informação quanto eu. Ele é formado em comunicação, formado em cinema na FAAP e tal. Você também é FAAP, né? Então ele é seu... Ah, desculpa, você fez SPM. Você fez SPM. Confundi. Mas, assim, onde que é o lugar, a forma que geralmente ele está mais adaptado, mais acostumado a buscar informação? É vídeos, né? Para ele é vídeo, a linguagem que mais funciona. Para mim é leitura. Eu gosto de ler artigos, ler posts no Draft, né? Artigos no Draft, no LinkedIn, né? Muita coisa boa você encontra no LinkedIn. Eu sou sei lá, um tarado em LinkedIn, estou o tempo todo lá, você também. Gosto de ler meios de comunicação aí, sabe, conceituados, de qualquer lugar do mundo você tem acesso hoje em dia, então eu estou recebendo todo dia, né, a newsletter de todo mundo aí, do New York Times até o Business Week, enfim, seja o que for, enfim, meio mensagem, tudo, né, mas tem muita gente que está também adotando essa nova plataforma, que é uma plataforma de áudio, né, não tão nova mais, né? Eu não fui muito mordido por isso ainda. E eu fico pensando, poxa vida, mas o áudio, em que situação? E uma coisa me vem, o áudio é na situação em que você está em trânsito, ou dirigindo um carro, ou andando na rua, ou etc e tal, e você quer aproveitar aquele tempo para absorver aquele conteúdo, mas você não pode nem ficar lendo, nem ficar olhando um vídeo. É isso mesmo? É essa a conveniência do podcast? Como é que você vê a grande utilidade do podcast? Eu vou, antes do podcast, eu vou falar sobre áudio. Áudio é um mercado que vai explodir. Explodir. Com a internet das coisas, com 5G, isso vai explodir. Toda marca vai precisar ter uma assinatura de áudio. Vai ter que ter uma voz, uma persona, e vai ter que ter um... Ou seja, hoje 50% das buscas do Google são feitas por voz. Então, assim, o podcast, ele vem nessa toada toda, né? Mas, assim, esse mercado é um mercado que vai crescer muito ainda, muito, muito, né? Então, e eu acho que, assim, o podcast, quer dizer, eu vejo que, assim, isso está no mundo inteiro, né? Principalmente por essas características, ela consegue extrapolar fronteiras, quer dizer, eu consigo, né, pegar uma plataforma boa de streaming e estar acessando conteúdo de qualidade no mundo inteiro. Então, quer dizer, tem poucas barreiras. Mas, assim, por enquanto, eu concordo, assim, Álvaro, que ele tem... Você pode usar mais em trânsito, tudo, mas daqui a pouco os seus produtos que vão ter parte de você vão estar falando com você, então, quer dizer, né? Então, não só a Alexa, mas o teu carro, e logo mais a gente está chegando nessa geração. Então, eu acho que o áudio, ele veio para ficar, e, na minha opinião, eu daria para todo mundo uma grande atenção para esse meio, que ele está, não é nem se reinventando, quer dizer, porque eu acho que é muito mais o áudio, a plataforma áudio vai crescer exponencialmente, logo mais. Sem dúvida nenhuma, né? Isso já está acontecendo, você tem razão, tem razão. Eu que preciso estar... Eu gosto, eu acompanho, eu tenho Spotify e tal, eu ouço algumas coisas. Aliás, eu ouvi outro dia uma entrevista, não era uma entrevista, era uma palestra, uma apresentação da Michelle Obama, fantástica no Spotify, não sei se você acompanhou esse aí, adorei ter ouvido, né? A Thaís aqui, minha amiga... Quem gosta de correr, pois é muito bom. É muito bom. Pois mas, você não tem tempo. Cara, eu quero ler, às vezes, um livro, ouvir um livro correndo. Ou um podcast legal, quer dizer, além de música, quer dizer, então assim, você tem que saber os usos, né? Mas o que é mais importante que você falou, Álvaro, é as pessoas encontrarem as suas formas de gestão de informação. Esse, para mim, é uma grande tendência, quer dizer, né? Ninguém vai te falar o que é melhor para você ou o que é para... Se você falar, olha, agora eu vou experimentar agora isso aqui, esse podcast. Puta, que legal, eu gostei. Existe até um termo que é interessante, que chama algoritmo genético. Que é o seguinte, você começa a mudar os seus... assim, teoricamente, por que é algoritmo genético? Porque a evolução da vida é em cima de interrupções, de coisas que, teoricamente, não estão funcionando, ou que deu um problema e você tenta ultrapassar isso daí. Quando eu falo, por exemplo, você é um cara que gosta muito mais analógico, você gosta de revista, de jornal, etc. Mas com pequenas pílulas de podcast, você fala, putz, isso pode começar a ser interessante. Aí você começa a incorporar isso no teu, né, no teu dia a dia, né? E aí, quando fala que é algoritmo genético, porque assim, hoje você é um cluster mutante. Porque hoje, até então, você não gosta de podcast, mas a partir de agora você pode começar a gostar. E aí você começa a encontrar outros hábitos para formar a tua forma de informação, de gestão de informação, né? Essa, para mim, é uma grande tendência, cara. As pessoas acharem
como eu acho a melhor forma para mim de adquirir informação. Então, o que você falou, cara. Eu gosto muito de impresso, mas estou começando a entender agora o podcast. Vai ver, logo mais você já incorporou isso. E aí vai para outro meio, etc. É verdade. É verdade, é verdade. E assim, só esclarecendo que assim, que quando eu falo impresso, não é necessariamente o impresso revista e jornal. É impresso na tela do computador, no celular, mas é escrito, né? É escrito, né? Então eu estou muito acostumado com essa coisa, com a informação escrita. Eu gosto, até porque eu sou, talvez por isso também, viu? Por afinidade, André, porque eu sou de formação, a minha primeira profissão, né, como publicitário, eu sou formado em propaganda, pós-graduado em marketing na Madia, e a primeira atuação minha profissional já foi como redator, né? Eu comecei como redator júnior, tal, revisor de agências e tal. Então, texto, para mim, é uma coisa muito gostosa, um texto bem escrito, bem elaborado, entendeu? Um Antônio Prata, né? Um texto do Nizangonais, que escreve deliciosamente também. Enfim, as pessoas quando escrevem bem, o Luiz Fernando Veríssimo, quando a pessoa escreve bem, é tão gostoso, cara, você viaja tanto, né? Eu gosto muito de ler. Então, é isso. Agora, realmente, outras pessoas preferem se informar de uma outra forma, ou até cada forma, cada plataforma, cada mídia no seu momento, né? Como você falou, na hora de correr não dá para você ficar lendo, né? Eu, por exemplo, quando eu vou correr, né, caminhar e etc e tal, eu prefiro até ou ouvir uma música ou nada, porque é a hora que eu procuro esvaziar um pouquinho a minha cabeça, que já está cheia demais de informação o tempo todo, entendeu? Exatamente. Mas isso é muito particular, tem oportunidade para tudo, né? Mas é por isso que eu acho que, assim, como é particular, eu acho que a gente não pode ser preguiçoso do ponto de vista, assim, falando dos meios, né? Aquilo que eu estava comentando, né? Pô, por que deixar o impresso analógico se ele pode ser integrado? Por que não fazer uma provocação sobre isso? Eu poderia ter uma revista de pequenos e grandes negócios, eu não poderia ter um pitch de uma empresa em tempo real, numa revista que eu faço através de realidade aumentada. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que explorar mais. Acho que assim, a indústria de comunicação brasileira tem que explorar mais os meios, a integração dos meios. Quer dizer, ontem eu estava vendo um post no LinkedIn do Tutinha falando sobre o crescimento do áudio, né? Da Jovem Pan. Eu falei, puta, eu queria fazer um apelo aos dirigentes de rádio para que pensem em projetos mais disruptivos, usando a rádio. E não só o arroz e feijão, entendeu? Então, acho que tem um caminho aí para ser explorado, sabe? Por future hackers. Perfeito, amigo, perfeito, amigo. Não, olha, caminhos para explorar, você conhece vários e está explorando, né, André? Poxa vida. O que não falta... Eu tenho preguiça mental para isso, cara. Eu acho que assim, a gente tem... Não tem, né? Não tem. Eu sei que não. O que me move é isso, cara, que eu gosto é isso, entendeu? Então, de exatamente um pouco novo, criar um pouco novo. E eu acho... E não ter preguiça de ampliação de repertório, sabe? Assim, de entrar em outras áreas, outros segmentos, porque isso... Às vezes, cara, a gente faz alguma coisa sempre esperando uma coisa imediata, né? Eu faço um curso para isso, eu faço uma coisa para aquilo. Assim, se as pessoas deixarem um pouco isso e começarem a criar a busca do conhecimento, mas pelo conhecimento, no final você vai usar isso em algum momento da tua vida. Mas você tira um pouco aquela obviedade das pessoas que querem... Eu quero isso para aquilo, entendeu? Por que eu não poderia ser... Por exemplo, a Casa do Saber é maravilhoso, né? Eu vou ter aulas de filosofia lá, vou ter aulas de outra coisa. Para que isso? Cara, eu não sei. Mas uma hora você vai usar na tua vida. Vai te ajudar a sua sinapse, vai ajudar o teu conhecimento. Então, eu acho que eu gosto muito desse conceito de ampliação de repertório, sabe? Assim, falar com pessoas de diversas classes, diversos segmentos, que isso tudo oxigena e cria uma musculação intelectual aí, né? Sem dúvida nenhuma, amigo. Sem dúvida nenhuma. Amplia horizontes, né? Espero que a gente esteja contribuindo de alguma forma aqui para ampliação do repertório de quem nos segue e o nosso próprio, né? Porque eu acho que a gente... É tanta reflexão aqui que isso só pode ser positivo, nos alimentar, né? Nos nutrir, né? Deixa eu fazer uma última abordagem, tocar no último assunto aqui com você, André. Agora já são 13h30, a gente está chegando a 1h30 aqui do nosso programa, e olha como passa rápido, como voa, quando o assunto é bom, né? Quando a troca é rica, né, cara? Com certeza. Você comentou, inclusive na live de ontem do Trampos, né? No momento em que eu assisti, você estava conversando lá com o Thiago e falando da oportunidade que as marcas têm hoje em dia, oportunidade versus até cobrança, né?
social do mundo, do próprio consumidor, da sociedade como um todo, de que as marcas elas se posicionem, né, e apoiem causas. A gente tem um mundo hoje com tantos problemas ambientais, sociais, Black Lives Matter, a violência contra as mulheres que aqui no Brasil aumentou tremendamente nesse período de pandemia, homofobia, xenofobia, tem tanta coisa, né? E a questão da crise climática, né, que a gente está vendo aí o mundo pegando fogo, cara. Começo do ano era a Austrália, né, uma província inteira da Austrália quase que queimou inteira. A Califórnia agora, né, Oregon, outros estados, Washington, outros estados americanos. Aqui no Brasil, Pantanal, Cerrado e Amazônia, né, 3 biomas diferentes aí ardendo em chamas, tal. Falta de chuvas, né? 115 dias que não chove em Cuiabá, uma cidade que sempre foi úmida. Hoje em dia tem 9% de umidade relativa do ar. Ou seja, tem muita coisa para a gente trabalhar aí, né? E essa área da sustentabilidade, ela me é uma área muito cara, né? Me chama muito a atenção, eu me dedico muito a isso, me preocupa muito e eu tento contribuir como posso. Uma das formas que eu já tenho contribuído, de uns 2 anos para cá, eu me tornei parceiro de uma empresa de sistemas de energia solar fotovoltaica, né? Então eu aproveito os meus relacionamentos, enfim, que eu tenho, os contatos que eu tenho no mundo empresarial, no mundo corporativo, para tentar vender também em alguns momentos, né? Quando há um interesse para isso, eu tenho uma abertura para isso, tentar vender também uma solução de energia solar fotovoltaica. E eu vi que você, no Future Hacker, um dos temas que você está propondo abordar é justamente a questão da energia limpa, clean energy, né? Isso me fez lembrar, quer dizer, então juntando o papo de ontem com a Trampos, você falando da importância das marcas adotarem causas, né, defenderem o seu propósito, mas a importância principalmente de você fazer um marketing hoje em dia voltado aos stakeholders, né? Não só ao sócio, não só ao acionista, mas a todo mundo que te cerca, né? Todo aquele universo que é envolvido pela sua marca. E aí você falou também da Clean Energy no projeto Future Hacker. Eu queria assim, entender, na sua visão, né? No que te tira o sono, cara, no que te acorda cedo, o que está mais te chamando a atenção como as causas que o mundo tem que adotar hoje em dia? Eu acho assim, Álvaro, adotar uma causa ou não, eu acho que tem que ser legítimo. Então tem que fazer parte da visão da empresa. Então não adianta ela fazer isso aí apenas com uma propaganda, apenas porque ela acha que vai ser uma foto, porque eu tenho um público do outro lado muito vigilante, que ele sabe se aquilo é legítimo ou não é. Então eu acho que assim, adote causas que você acredita. Se eu falasse para uma empresa, adote causas que você acredita. Se você não acredita em nenhuma, então fica quieta. Então, assim, mas não adote uma causa que você, no final, você quer dizer, eu estou dando um exemplo, né? Você tem empresas de varejo que se colocam como uma empresa da diversidade, empresa linda, papapá, e quando você vê, está matando, esfolando os fornecedores. Então, quer dizer, né? Então, eu sou muito desse aspecto, assim, cara, se você seja genuíno em falar das causas que você acredita, mas também que você opere assim, entendeu? Não é só falar, né? Assim, eu quero saber se você, internamente, você também está ajudando isso, ou você, teoricamente, apenas uma causa para você ficar bem na foto e para você ganhar entusiastas. O que eu percebo é isso, quer dizer, assim, do outro lado tem pessoas inteligentes que percebem quando aquilo é uma causa legítima ou não é. Então, assim, se é uma empresa que está focada em sustentabilidade, vamos ver se as práticas internas da empresa estão voltadas à sustentabilidade. Então, a partir do momento que, se for, vamos em frente. Eu acho que aí, ela colocando isso para fora através de conteúdo, ela vai ganhar muitos fãs e entusiastas, né? Eu acho que é isso, quer dizer, para mim é sempre a genuidade. Eu acho que tem que ser genuíno na empresa. Não é forçar a empresa a ter uma causa, não. É assim, se aquilo fizer parte da visão dela, coloque para fora. E desde que ela, óbvio, atue também dessa forma, entendeu? Agora, você acha que, por exemplo, as empresas hoje em dia, quando elas estão, e a gente tem visto muito na pandemia, né, vários casos, né, quer dizer, isso já está se tornando um movimento muito forte no Brasil, do sistema B, do capitalismo consciente, etc. Natura, empresas de todos os setores, essas são as mais clássicas aí
Pessoal, parece que o André aqui caiu, mas eu vou esperar que ele volte aqui. André, volta aqui. Agora do stakeholders marketing, do marketing de causas, o marketing for good, né? De um mundo mais empático, mais solidário, enfim, né? E o processo que a gente vive agora, em que as empresas estão acordando para isso, para a necessidade de se posicionarem, né? De atenderem essas demandas que estão latentes na sociedade, né? Que, aliás, que a sociedade está gritando por elas, né? André, você caiu. Eu não sei se você percebeu, né? Ou se está com dificuldade de reconexão, mas a gente conversava aqui, fechando a nossa conversa, e aí você caiu. Você consegue voltar? Eu vou te perguntar aqui para o WhatsApp, pessoal, abrupto. Vamos lá, André. Você vem aqui. O André, a Adriana, a Nilce, a Maria Thelma, minha querida tia. Todo mundo é querido, viu, gente? Não fiquem com ciúme. A minha querida mãe, Marise Freire, o Márcio Raif. Tá todo mundo aqui nos acompanhando. Tem um monte de gente ainda, André. Será que você consegue vir? Eu acho que a Thaís está aqui, o Pedro está aqui, o Marcelo está aqui, enfim. Obrigado, gente, pela presença de todos vocês. Eu estou achando que o André teve um probleminha aí, viu, gente? Mas, enfim, a gente já estava fechando mesmo. É só uma pena que o fechamento... Ah, ele voltou. Ele voltou. O André voltou novamente. Ele voltou. O André voltou novamente. Meu Deus do céu, sem internet. E eu estava cantando aqui, relembrando o grande cantor, a voz de Nelson Gonçalves, a potente voz do Nelson Gonçalves. Eu estava cantando em sua homenagem, André. Ele voltou, o André voltou novamente. Desculpa, cara, desculpa, tá muito instável. Imagina, amigo, que isso. Eu já estava quase encerrando porque eu achei que você não ia conseguir voltar, por problema de conexão mesmo. Não, desculpa, mas era só para não ficar cortado, né? A gente estava encerrando mesmo. E a gente estava encerrando com essa questão, né? A pergunta que eu ia te fazer, que é a última, é isso. Você acha que as empresas elas têm a obrigação de contribuir com a construção de um mundo melhor, enfim, mais inclusivo, mais solidário, mais sustentável, etc. e tal? Ou elas têm muito a ganhar com isso e têm que perceber que essa é também uma oportunidade para elas? Assim, Álvaro, claro que, contanto que não seja greenwashing, né? Tem que ser walk the talk. Ou até, como eu estava conversando com meu amigo Ricardo Voltolini, consultor de sustentabilidade, fundador da Ideia Sustentável, meu parceiro também de trabalho, a gente tem alguns projetos juntos aí. Hoje, mais do que o walk the talk, porque aí a coisa estaria... Você começa no walk e depois walk. Começa no talk e depois walk. Não, é talk the walk. Então, cara, faça, né? Tenha atitude, né? Se movimente no sentido de construir algo positivo e depois você conta. Contar, não tem nenhum problema contar, né? Não é feio contar, não é feio espalhar essa notícia, né? Das coisas positivas que você está fazendo. Até porque isso serve como influência positiva para outros que ainda não estão fazendo. Né? Então, acho que o que é bom tem que ser contado mesmo, tem que ser espalhado mesmo, né? Mas contanto que você faça, né? Eu acho, esse é meu ponto. Esse é meu ponto. Assim, falar por falar, cara, de novo, a gente tem uma plateia muito vigilante para perceber se aquilo é real ou não é. Só entrar no Reclame Aqui que você vê se aquilo é real ou não é, entendeu? Então, eu acho assim, que a gente está caminhando, a gente tem uma geração nova que está muito preocupada com isso, né? Das empresas
Quer dizer, na minha época, né? Quer dizer, quando eu tinha 20 anos, cara, a gente mandava 3 mil currículos, cara, e o que pegar, pegou, entendeu? Esse era o... Hoje, cara, hoje assim, pra você ter uma ideia, eu participei de uma coisa muito interessante, que foi uma empresa fazendo um pitch para vários candidatos, cara. Achei muito interessante, cara. Ela se colocando ali como se fosse para ser avaliada, e os candidatos ali do lado, né? Uma geração nova. Então, eu acho que tem uma geração que está emergindo agora, que é muito preocupada com isso, quer dizer, né? Quais são os valores da empresa, o que ela prega, e assim, o que eu percebo é que, assim, se a empresa não tiver isso exposto, né, de uma forma legítima, e exatamente o que você falou, uma coisa que também ela exerce e faça isso internamente, eu acho que ela ganha muito espaço lá e cria uma conexão, uma sintonia com esse novo público, né? A empresa que não tem nada, eu acho que assim, aí o mercado, é a selva, entendeu? Eu acho isso que aí. e não só para a venda de produtos, mas para trazer colaboradores, né? Então, por exemplo, a gente estava ontem fazendo no Trampo, exatamente, abrindo uma área de branded content para as marcas, assim, exatamente, por que a gente coloca seus projetos, suas causas aqui no lugar onde a pessoa está buscando emprego? Porque além por exemplo, eu quero um emprego na Natura, mas eu vou saber o que a Natura está fazendo ali de coisas legais, eu crio esse engajamento e esse bonde com relação a isso. Então, eu acho, a minha opinião é assim, que eu acho que a gente está num momento sabe, que a gente vai sair dessa crise agora com as pessoas muito mais preocupadas sabe, que empresa que eu estou comprando, o que eu estou consumindo, o que essa empresa está fazendo, etc. E aí, se a empresa tiver isso aí de uma forma, de novo, genuína, pô, eu quero sim fazer parte disso, eu acho que ela só tende a ganhar. As empresas que não querem, não quer dizer que não vai ganhar, mas eu acho que vai perder um pouco uma grande oportunidade. Eu acho que sim, eu acho que sim. E eu acho que tudo isso combina muito bem com o que você já falou antes sobre competição versus colaboração, né? Essa selva que você se referiu, ela é competitiva, ela é só competitiva, é matar ou morrer, né? Exato. Quando a gente começa a enxergar, né, a possibilidade no ecossistema, né, de negócios, né, o mundo do trabalho, o mundo do empreendimento, pensando de forma mais colaborativa, você viu agora, a gente viu até na pandemia aqui mesmo, marcas se unindo, né? Campanhas que a Vivo, a Claro, a Oi e a TIM estavam juntas, né? Maravilhoso. Desenvolvendo a campanha. Então, isso eu acho que acelerou. Eu acho que isso a pandemia acelerou. Esse movimento. Exatamente. É coisa exatamente. que, assim, e colaborar... atrás, eu não acho que ia acontecer um negócio como esse. Eu acho que, na verdade, é uma tendência que a gente antecipou. Ao mesmo tempo que a gente antecipou a tendência da educação online, né, das plataformas online, que é isso, incorporamos agora na nossa vida para sempre. Não acho que a gente volta atrás mais. Eu acho que também essa parte da colaboração, a gente também antecipou um pouco o que eu estava vendo um pouco lá para frente. Né, de saber que, assim, cara, o mercado ganha muito mais quando a gente pode ganhar sabe, somando as nossas competências. E você imagina de oportunidade de negócios que podem surgir na união de competências de empresas totalmente diferentes. É isso aí. É outro mundo que se cria, né? Perfeito, meu amigo. Com todas as dificuldades que a pandemia trouxe, ela também trouxe muitos benefícios, né? Ela trouxe coisas boas também. Que bom que a gente tem o otimismo e o olhar acurado para olhar para isso, né? Tudo de bom que a gente está aprendendo com a pandemia. Eu acho que a gente tem que, exatamente, buscar um pouco isso. Quer dizer, é claro que é uma situação crítica, é uma situação complicada para o mundo inteiro, mas se a gente puder puxar esses aprendizados, esses learnings, é bem interessante, cara. Assim, por exemplo, a otimização do teu dia. Cara, hoje você tem, teoricamente, a vida muito mais otimizada. Quer dizer, antigamente você fazia uma reunião ou 2 reuniões no máximo de manhã. Hoje você faz 4, né? Brincando, né? E você faz... Agora é, teoricamente, você saber controlar e administrar teu tempo. Mas eu já vivia nessa vida meio remota, já há uns 2 anos atrás. Então, para mim, não foi muito complicado. Mas para muita gente foi uma mudança, né? E agora eu acho que assim, a pessoa pode... Talvez, é óbvio que a gente vai continuar fazendo encontros físicos, etc. Mas talvez um pouco mais com mais inteligência, né? Por que eu vou para fazer um evento, fazer uma reunião em outro estado, cara? Por quê? Exato. Para fazer uma reunião de meia hora eu volto. Eu já fiz reunião, cara. Eu já tive uma entrevista que eu fiz em Miami. Eu fiz uma entrevista e voltei. Quer dizer, foi até complicado, porque na alfândega eu não tinha mala, o cara achou que eu ia morar lá, né?
Aí eu fiquei até meio nervoso, né? Falei, você veio fazer o quê? Eu falei, não, é turismo, né? Mas sem mala, né? Puta, cara, eu tive que... Então, assim, eu fui fazer uma entrevista para voltar. Então, quer dizer, uma coisa que não existe hoje. Quer dizer, eu pego um zoom ali e acabou, né? Eu faço em 3 segundos esse negócio, né? Então, eu acho que é o que você falou. A gente tem que aproveitar um pouco o lado o positivo que a gente está vendo disso aí, de aprendizados. E eu acho que essa mensagem colaborativa é uma coisa que eu acho que a gente é um caminho sem volta também. Eu acho que as pessoas têm que nascer mais gente assim e as gerações mais... aquela competição desenfreada, assim, que, sei lá, isso aí eu acho que fica um pouco passado, entendeu? Espero. É isso aí, meu amigo. Olha, já te falei e falo de novo, nessa questão da colaboração aí, conta comigo, cara. Tamo junto, viu? Tamo junto. Admiro demais os seus projetos e no que eu puder ajudar aí, puder construir junto com você, tenho certeza que vai ser coisa boa. Tamo junto. E quem tá aí também nos ouvindo aqui, que tá, né, usando o tempo do almoço para ouvir esse papo, eu queria agradecer pra caramba essas pessoas. Que assim, sabe, o período que tá, em vez de estar almoçando, tá aqui ouvindo, né? Acho que isso é muito legal também, né? A gratidão muito legal. às pessoas que estão aqui. Muito legal. Gratidão mesmo, gratidão mesmo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, André. 10, cara. Agora vamos comer alguma coisinha, né, de verdade. Vamos lá, vamos em frente, pessoal. Obrigado. Valeu, irmão. Desculpe as falhas. Obrigado, aí, cara. Perdão, hein? As falhas de conexão aí. Isso aí é normal, é natural. Mas olha, cara, compensou demais, viu? Valeu, André. Obrigado, viu, Albert? Um abraço.